Fala, galera, a gente está começando mais um episódio de Do Zero aos Palcos, nosso querido podcast que fala da trajetória dos artistas, dos profissionais, enfim, histórias, experiências e contribui demais para o nosso conhecimento, contribui para a gente que está aí no desenrolar da carreira, se desenvolvendo, querendo aprender, enfim. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nesse episódio. Eu quero te pedir por caridade ou por humilhação ou pelo amor de Deus, que se inscreva no nosso canal, que não custa nada, é só clicar ali, toca no sininho para ativar as notificações também, porque a gente tem muita entrevista bizarra aqui, a gente tem papo, entrevista não, né? A gente tem um papo com uma galera de peso demais aqui. Hoje não vai ser diferente. Quero mandar um abraço para nossa turma do Capim Burger também, que são nossos parceiros. Sigam o Capim Burger no Instagram, que é sensacional. A gente estava falando aqui, é um marketing incrível, que é o Capim Burger, que é a dona Jéssica, que faz também, Kuma, que é a esposa do meu amigo Vinícius. Mas enfim, galera do Capim, muito obrigado. Todo mundo que está seguindo também no Instagram, muito obrigado. E todos vocês que estão aqui também, muito obrigado. E Vinícius, muito obrigado por ser meu amigo, meu parceiro e estar sempre comigo nessa. Saudade de gravar. Ah, depois de tanto, né? Mas tudo certo, tudo bem certo, contigo? tudo bem contigo também. Tudo certo, né? Fora bem, essa loucura, bem. né? Nada está tão bem quanto estar ao teu lado, mas nada que não há ajustes e com força a gente retoma nossa vida normal. Mas estamos bem, voltando agora a gravar. É. Para quem já acompanhou esse episódio, provavelmente vai passar aí nos próximos dias e durante o mês Isso. de junho, porque a gente trouxe hoje um convidado que já estava previsto para vir no programa, mas a gente resolveu adaptar ele para um especial que a gente está fazendo de 3 episódios sobre as enchentes que houveram aqui no Rio Grande do Sul, né, principalmente na região metropolitana e Vale do Taquari ali, onde, né, como vocês já viram em várias reportagens aí pelo Brasil afora, destruiu grande parte da nossa estrutura, da nossa sociedade aqui como um todo. E a gente está trazendo agentes do mercado para poder falar como isso também afetou a música. Exatamente. E sempre afeta a música, né? E sempre afeta a música, a primeira cultura, a parar, a última a voltar. arte. Né? Então a gente trouxe aqui hoje o Rafa Brás, do lado Rafa de Brás! Obrigado. Valeu Rafa. pelo convite, meninos. Bem-vindo, fica à vontade, a casa é tua. Já tô à vontade. Se quiser alguma coisa a mais, enfim, a gente traz. Uma cerveja. Não. Não. Ah, quer? Não. A gente Só tem. água, não. Tem A gente detalhes. tem. Quer uísque? Ainda bem, bem, trocando isso a que não língua tem. aqui. Obrigado por ter vindo, Rafa. Que Obrigado, massa, cara. obrigado, Eu eu. te conheci pelas redes sociais, agora tenho o prazer de te conhecer pessoalmente. Vi que tu é uma pessoa incrível. Pô, A obrigado. gente acompanha o teu trabalho ali pelas redes sociais, pelo menos, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais Vamos trocar sobre essa o teu ideia aí, vamos, trabalho. Vamos falar. Obrigado. Eu amo falar de música. Quer começar? Vou começar. Rafa, vamos começar. Explica pra nós quem tu é, o que tu faz, como trabalha, quem tu é no meio da música aí pra nós. Sou Rafa Brás, sou produtor de shows. Eu já mudei essa nomenclatura algumas vezes, assim, de produtor cultural, agente cultural, agitador cultural. Hoje eu me entendo como produtor de shows, que é Ótimo. o que eu mais faço, assim, é trabalhar com eventos de música, embora a gente esteja trabalhando com palestra, com stand-up, com algumas outras coisas fora da música, mas a essência da nossa produtora, da nossa atuação com shows é música. Eu tenho a Lado C, que é minha filhinha, minha produtora, aí vai fazer 8 anos, e atravessou a pandemia. Meu Deus. E foi um período complexo, né? Que antecedeu ao que a gente está passando agora, mas foi também uma prova, acho que para muita gente. Antes da pandemia já existia produtor? Já existia. Comecei com a produtora em 2018, mas eu já trabalho com produção desde 2016. Então, Tu começou em 2016 na música ou não? Comecei, na verdade, guris, eu comecei trabalhando com artes visuais, com um lance mais alternativo. O que acontece? Aí já vou Vamos lá. atrás. Vai embora. Eu sempre quis trabalhar com música, desde adolescente, desde criança eu gostava. Eu tinha muita música em casa, tinha alguns parentes que têm relação com música, então sempre foi uma coisa muito latente. Meu pai era um cara muito musical, meu irmão. Tu é músico? Eu não sou músico, eu sou músico frustrado. Isso é muito legal, Eu queria né? ter, eu tive banda na adolescência, eu amo cantar. O Wilton teve aqui também, o Wilton disse, não, eu não sou músico, eu amo a música e fui trabalhar com música. A minha teoria é que 90% da galera que trabalha com produção de show, que trabalha com música, de bastidor, é músico frustrado, alguma coisa do tipo. Eu queria muito ter dom, talento, embora os meus amigos músicos digam que não é talento, que não é tom, que é só dom, que é só eu estudar, que eu vou aprender a cantar, que eu vou tocar, mas eu sou... Tu já tentou? Já, eu tive uma banda assim na adolescência que eu cantava, fazia uns covers de Pearl Jam, de
de Strokes. Poxa. Ah, Tu já foi num grau, num nível hard, assim, pra tentar, né? Mas não sei se eu cantava bem, eu era mais empolgado, assim. Não, que isso. Mas né? era divertido, eu gostava muito, assim, era uma terapia. Eu ainda teria uma banda aí, ó. Ficou o convite, quem quiser se reunir, aí teria uma banda de arreganho, de zoeira, assim, de se reunir. Mas no grunge, assim mesmo. Pode ser, eu gosto de rock. Eu podia ser MPB também, hoje eu ouço umas coisas. Isso é Mas massa. eu curto cantar, assim, pra mim é um lance terapêutico. Mas eu canto em casa. Mas tu canto- gosta. Gosto de cantar. Eu tenho uma teoria sobre o dom, eu posso te Olha, falar. isso aqui é corte, que eu não, É. não falo muito sobre isso, assim. Olha aí, já A temos volta uma aos exclusiva. palcos de Rafa. Eu tenho uma teoria sobre o dom que é o seguinte, né? Alguém um dia me ensinou isso, que o dom é a facilidade de algo, o que não quer dizer que tu não tenha a capacidade de aprender qualquer coisa, né? Por exemplo, ele tem o dom pra música e eu não. Ele vai levar um mês pra aprender uma coisa e eu vou levar um ano, mas não quer dizer que eu não consiga aprender. Exatamente, Porque é persistência, é processo, é dia a dia, é tentativa. Mas eu acho que tudo, assim, na música, sobretudo, tem gente que tu sabe, tu vê que nasce sabendo, sabe? Criança que é tá afinada. É impressionante. Criança que sabe, começa pequenininho já tocar guitarra, tocar teclado. Tá com um dom muito apurado. E tem gente que desenvolve. Eu conheço muitos amigos, assim, que estudaram música, que estudam música, que estão evoluindo, que entraram bem verdes dentro da universidade, ou quando começaram estudos hoje, são músicos incríveis, assim. Sim. E tudo é prática, tudo é estudo, né? Mas, e até relação com isso daí de universidade, eu fazia História da Arte na URGS, que é um curso de bacharelado em artes visuais, e já queria trabalhar com produção. Quando teve ali algum momento que eu dei uma virada de chave, foi o retorno de Saturno, ali, 27 anos, né? Falei, cara, eu vou fazer o que eu quero da minha vida agora. Eu tinha passado por várias coisas ruins, assim, um fim de relacionamento, a morte do meu pai, um processo de depressão. E foi um momento que eu falei, cara, eu preciso fazer o que eu gosto, que eu amo, que eu sempre quis fazer. E foi aí que eu comecei a trabalhar com produção. E foi uma forma totalmente, assim, amadora, por minha conta. Eu me enfiei dentro de uma associação de artistas. Eu ia ali no perguntar qual centro. foi a primeira experiência, assim, com Cara, produção. minha primeira experiência foi produzir um show dentro do apartamento. Que massa. Juro por Deus, para Em Porto 40 Alegre, pessoas. em Porto Alegre? Porto Alegre, sendo da cidade, ali no cara de Senhor dos Porto Alegre, Passos. num AP, né? Era uma associação de artistas que eles tinham um espaço em comum de ateliê e tinham um lugar onde tinham alguns saraus, algumas coisas assim. E eu um dia fui lá num show que estava rolando, achei aquilo incrível. Falei, porra, que massa, um show dentro do apartamento. E eu vou falar com uma menina lá que trabalhava lá, a Titi, que é uma artista visual, que hoje é minha grande amiga, assim. Foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim em produção. E ela era meio produtora, assim. E aí eu lembro que a gente começou a bater um papo, assim, que durou uma madrugada inteira e umas piras. Eu quero fazer, quero acontecer. E ela pilhou tudo. Ela me deu muita força. Ela, não, vamos fazer. Vamos dar um jeito. E aí foi o primeiro show que eu produzi ali em 2016, que era da banda Expresso Livre, que é uma banda de uns amigos aí, que é MPB. É uma banda muito boa. Eles estão agora num hiato, acho que estão num formato reduzido, mas era uma banda muito boa. E é uma banda muito boa. E ali foi a minha primeira experiência, assim, produzindo dentro do apartamento. E deu prejuízo ou deu lucro? Cara, deu um lucrinho legal. Acho que deu um lucrinho legal. Já tiveram noites mais rentáveis ali. E teve noites de prejuízo, mas foi... Foi aquele lucro que a gente acabou bebendo ele, no fim. E era muito louco, porque era uma coisa totalmente amadora, improvisada, do jeito que dava, como dava, mas eu senti um tesão absurdo. Tu tinha que idade? Eu tinha 27. Já não era mais tão novo. Mas eu tava no momento de, se não for agora, não vai ser nunca. Dava pra arriscar. Ainda havia Dava. tempo. E foi muito doido, assim, a sensação de plenitude, de, sei lá... É óbvio que não dá pra romantizar que a nossa profissão ela é muito altos e baixos. Mas naquele momento eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida e eu vou atrás. E aí eu comecei, eu fiquei ali um tempo, depois eu comecei a produzir coisas fora e fui só crescendo, graças a Deus. E tu nunca fez outra coisa, não ser isso? Enfim. Não, fiz muita coisa. Tipo, Nossa, inclusive trabalhando com produção. Os primeiros anos de produção, assim, metade do meu tempo de profissão que eu tenho até agora, que eu sou 8 anos de carreira, mais ou menos assim, eu sempre me dividi em fazendo outras coisas. Trabalhei em comércio muito tempo, porque era um rolê que a produção durante muitos anos, ou até poucos anos atrás, não me dava sustento, segurança. Era um lance que eu fazia terceiro turno. E era muito doido, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, à noite eu produzia, madrugada eu produzia. E era sempre uma vida meio dupla, tripla. E isso me fazia meio mal em algum momento ali, que eu cheguei a... Óbvio, em vários momentos pensei, vou desistir, não dá pra mim. Eu tinha que ser herdeiro, eu tinha que ter meu um pai sonho. rico. Meu sonho é ser herdeiro. Mas eu acho que eu insisti, assim, isso foi muito bom, assim, foi fundamental. E a pandemia também foi um divisor de águas, né? Sim. Porque foi vai o racha.
eu tinha a opção de, eu não vou fazer isso mais mesmo, eu vou tentar ver o que dá para fazer nessa situação disso. E aí eu comecei a estudar editais, comecei a escrever projetos. Eu passei a pandemia inteira trabalhando com projetos culturais ali, através das leis de incentivo, Aldir Blanc, as leis municipais de Porto Alegre. Na verdade, eu estava morando em Gravataí, então, na época, eu participei de alguns projetos em Porto Alegre, outros em Gravataí, então, foi o que me deu um respiro naquela loucura toda, né? Sim. E eu fiz um projeto muito legal, que foi o Cores do Sul. Foi uma coletânea LGBTQIA+, assim, só com artistas LGBTs do estado. Eram 4 artistas, a gente fez uma música para cada artista e um videoclipe. Em meio à pandemia. Doideira. Peraí, deixa eu entender isso. Tu conhece aquele meu projeto, né? Sim. Como é que é esse? Era uma coletânea musical. Tá. Com diversos artistas. A gente escolheu, assim, não foi concurso, deixa eu lembrar. Não, a gente escolheu os 4 artistas, né, fez essa curadoria, e a gente colocou eles dentro de um ciclo de grupos. Cada setor a gente via, tinha parte musical, tinha parte audiovisual, tinha parte de branding, produção artística. Pensavam meio que toda... dava uma experiência de como produzir um single e um videoclipe com todo o suporte possível, sem o cara botar R$1. Ainda ganhavam lá uma ajuda... Não era uma ajuda de custo, era um valor, acho que era R$1.000. Uhum. Que era o que também dava dentro daquela realidade. E foi um projeto que foi muito alentador para mim, porque no meio daquela loucura toda eu consegui me voltar para a música 100%, tendo uma graninha ali, ganhando uma graninha, tendo um sustento. E aquilo me abriu portas, assim, eu fui dar entrevista na Zero Hora, fui dar entrevista na TVE. Foi o que chamou muito a atenção do Cris, que hoje é meu sócio, que já era um cara do mercado, e ele já me conhecia, mas eu acho que esse projeto fez ele olhar para mim com outros olhos. Foi através desse projeto que o Gabriel Souza, da Opinião, também veio me procurar para fazer uma noite desse projeto lá na Opinião, quando eles estavam retomando. Então, eu acho que foi um projeto também divisor de águas para mim, que eu tenho muito carinho, dou muito valor, porque me colocou num outro patamar assim, de produção. Ele foi um projeto de lei? Foi um projeto pelo edital da Marco Polo. Agora eu vou lembrar... Acho que foi pelo Aldir Blanc 1. A Marco Polo pegou o dinheiro pelo Aldir Blanc e fez um edital dela para distribuir. Isso. Mas foi através da Aldir Blanc. Eu escrevi um projeto para um edital municipal aqui em Canoas que não aprovou e eu fiquei muito chateado, muito magoado, que era parecido, por isso que eu te perguntei, que eu queria pegar artistas e cada um de um artista da LGBTQIA+, eu tenho alguns que eu conheço, que eu amo demais, a Valéria é minha amiga de muitos anos, a Val. Então, eu queria falar sobre todas as cores da bandeira. Uma música que falasse do que significa cada cor da bandeira. E cada cenário, claro, a Val ia cantar uma música na cor azul e essa música ia dizer sobre o que significa a cor azul da bandeira. Que legal, cara. Até meio lúdico, né? Eu achei muito lindo isso. Assim, Gostei. Eu achei uma coisa muito legal, assim, porque, cara, eu perguntei para diversos amigos meus da comunidade que não sabiam o significado de cada cor. Só de uma ou duas, não sabia de todas e tal. Então, cara, isso é muito esclarecedor também, né? Na verdade, o arco-íris, ele é um símbolo que foi pego, né, pela comunidade, né? Mas hoje em dia tem as bandeiras de cada orientação. E aí é um negócio legal, assim, de abordar até para ser meio educativa. Quando eu fui pesquisar sobre isso, eu fui na bandeira muito legal. A de sempre, da galera que tem, acho que se não me engano, são 6 cores, se não me engano. 7 cores. E aí eu comecei a ler e achei muito legal o que significava cada cor, assim, sabe? Isso que eu preciso falar sobre isso, né? E aí não aprovou o projeto. É uma pena. Não, eu vou te falar, cara, Vamos fazer. Tinha muitos projetos bons que não foram aprovados, porque assim, era muita gente. Pensa, tava todo mundo ocioso, todo mundo sem trabalho, as pessoas, muitas não tinham um plano B, não tinham alguém para bancar. Eu tive muita ajuda do meu irmão, por exemplo, eu falo isso tranquilamente, porque, obviamente, eu não fiquei também 100% bem. Ninguém que trabalha com cultura ficou 100% bem na pandemia. Não, mesmo com os editais. Era muito aquém do que se precisa para ter uma vida, pagar conta, enfim, viver. Então, meu irmão me ajudou, mas muitas pessoas não tinham, então era muita gente escrevendo projeto. E aí, muito projeto caiu por causa de 1 décimo, 2 décimos, ideias legais que só não cabiam ali dentro. Eu aprovei o Aldir Blanc, a gente aprovou, mas não esse. Esse não foi o Aldir Blanc, foi depois. Eu acho que talvez tenha sido um pique, alguma coisa do município mesmo, assim, sabe? Sim. Mas, enfim, a nossa profissão, o nosso trabalho, ele é muito sensível, né? A gente costuma falar muito sobre isso. E aí tu atravessou a pandemia.
E aí eu já identifiquei que tu é um cara ligado que, tipo, bom, eu faço produção, mas peraí, eu vou estudar edital, vou escrever projetos, existem outros meios dentro do nosso universo de ser remunerado, né? E os projetos é um deles. E aí passou pandemia e veio enchente. E veio enchente, cara. Tu nunca pensou assim, putz, isso aqui é uma coisa doida? E eu vou te falar que eu sempre pensei que poderia acontecer de novo a pandemia. É. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, sempre pensei em ter um plano B de grana ou, sabe, nunca confiar que tá tudo certo. Acho que isso talvez tenha sido um legado ruim, um sentimento que ficou da pandemia pra mim, não sei pra todo mundo. Só que eu nunca imaginava acontecer uma enchente. Ninguém, né? Ninguém, acho que na pior devaneio, embora a gente tenha visto coisas, né, em setembro agora e no início do ano, bizarras acontecendo aqui, tipo, ninguém imaginava passar água do muro ali da Mauá. Ninguém imaginava que ia ter essa proporção. Então, acho que ninguém estava preparado. Ninguém. Do mercado. Absolutamente. Assim. A gente foi pego totalmente de surpresa. Na pandemia, a gente avaliou isso, né? A gente enxergou, pelo menos no nosso segmento, né, Vini, dizer assim, cara, a pandemia nos ensinou que a gente não pode ter uma fonte única de renda. Total. Não pode ter só uma fonte de renda. Só que todas as nossas... A gente criou... São voltadas à cultura. Só que daí a gente criou 4 ou 5 fontes de renda e todas elas voltadas à cultura. Quer dizer... Porra, aí não resolveu muito. E agora a enchente nos trouxe também essa lição, né? Que o nosso trabalho, a nossa cadeia é muito frágil, é sensível. É muito frágil. E a gente tem uma atuação muito focada aqui no Rio Grande do Sul, em produção de shows. Isso fez também a gente despertar um pouco, poxa, não dá para ficar tão preso a um estado só. Porque se acontece um problema e a tendência é que aconteça de novo, que a gente está passando por um período de mudanças climáticas, cara, tu tem que ter um plano B, C, D, E e F, se bobear. Então... A pandemia eu nunca pensei que ia ter de novo, mas a gente tá com medo, né? Total. Não, e assim, ó, eu acho que ainda a pandemia, por mais ter sido pavorosa e tão grave quanto está sendo a enchente, morreu muita gente. Morria diariamente 1.000 pessoas em alguns períodos. É bizarro. Né? E tudo parado, e ninguém via, era uma coisa macro e era global e era bizarro. E a gente foi entendendo. Eu lembro que, enquanto profissional do mercado, a gente entendendo aos poucos o que ia acontecer. Tá, é 2 semanas. Ah, não é 1 mês, são 2 meses. Opa, 6 meses. Tá, caralho, só vai voltar no que vem. É doido, né? E tu foi entendendo e processando. A enchente, para mim, foi uma coisa muito rápida. Do nada, blum, destruiu cidade, encheu o bairro, parou, a rodoviária parou, o aeroporto. Meu Deus, e não vai voltar, não vai baixar. E aí, tipo, eu acho que foi uma coisa muito agressiva, né, também. O produtor produz shows de artistas nacionais aqui no Rio Grande do Sul. Não pode chegar no aeroporto de Porto Alegre. Como é que vai trazer os caras pra cá? A galera não entende que essa logística ela foi toda afetada. Tem outros aeroportos, em Caxias, a base aérea de Canoas, que está operando até... Quando eu voltei do Rio há pouco tempo, eu desci ali, foi super bem organizado. Eu até fiz uns conteúdos ali para mostrar para os... empresários e agências, os artistas, olha, tá legal vir para cá, tá seguro, porque tem artista que não quer vir. Exatamente. E isso está sendo muito bizarro. Tem gente que tá com medo. Estão com medo de segurança, são várias coisas. Medo da segurança, de transitar no estado no período que a gente está, com estrada afetada, com ter que descer longe, se deslocar para outro lugar. Tem a questão também de achar que pega mal divulgar que está vindo para o Rio Grande do Sul agora, tá indo tirar dinheiro de quem não tem. Só que isso é uma grande problemática, uma grande, até falácia, eu diria assim, a gente precisa que a vida volte ao normal. Isso não só na cultura, não só no mercado de shows, em tudo. Em tudo. As pessoas precisam voltar a girar A se dinheiro. movimentar. Mas a ordem capitalista. Pena, a gente vive no capitalismo, é isso que acontece. É e isso. onde não tiver grana circulando, vai piorar toda a situação. A miséria vai se acentuar, as pessoas vão começar a ficar com mais problemas ainda, a violência acaba aumentando, Exatamente. porque daí a pessoa, quando não tem, ela sai para buscar de alguma forma. Exatamente. Então é uma cadeia de coisas que eu sinto que tem uma parte da sociedade, não só de fora, mas local, que não está ainda entendendo. Que a gente precisa voltar. Com calma, com cautela, com muito respeito às pessoas que estão hoje afetadas, que estão desalojadas. Eu acho que fazendo sempre um movimento de tentar, de alguma maneira, através do nosso canhão de comunicação e de atingir público, ajudar. Isso. Tanto que os eventos hoje que estão voltando aos poucos em Porto Alegre, Opinião, Araújo Viana, todos estão com os alimentos e as doações voltadas para os desalojados, para as pessoas que estão em situação ainda de rua, porque não tem para onde ir. E tem muita gente que ainda está na beira da estrada, porque não quer sair de perto de onde morava, porque
tem muita gente em alojamento. Mas, assim, é todo um movimento que é econômico. É importante. Ele é também ele é solidário em muitos aspectos, porque tem essa função da doação. Alguns eventos específicos que estão levantando grana para doação. Teve semana passada, na opinião, um evento solidário que foi aberto um Pix, arrecadaram 27 mil reais, sabe, para um evento. Mais de 2 toneladas de alimento. Mais de 2 toneladas de alimento. E eu acho também que, além dessas duas coisas, a volta dos eventos é uma coisa boa para a saúde mental da população. Para as pessoas poderem sair, dissociar um pouco. E não é alienar, não é viver como se nada tivesse acontecendo. Não é estar em Nárnia. Eu acho que só uma pessoa muito fria e muito doente, deslocada, ruim, né? ela não vai sentir minimamente tudo que está acontecendo, mesmo que ela não tenha sido afetada. Mas eu acho que todo mundo tem direito de tentar voltar a sorrir, e voltar recomeçar, a ser feliz. né? A gente mesmo, sem querer, em algum momento a gente até se sente culpado. Mesmo sem ter culpa, a gente tem esse sentimento de culpa, sabe? A culpa é um negócio que está fazendo muito mal às pessoas. A gente se sente culpado sem ter culpa. De não estar ajudando, ou de não estar fazendo mais, às vezes Ou até estar fazendo alguma coisa que parece que não pode fazer, que tu não pode fazer agora. Eu pratico esporte, assim, a galera, mesmo assim no grupo, disse, galera, olha só, eu sei que tá todo mundo passando por uma puta dificuldade, mas talvez a gente se encontrar ali e conversar um pouco vai fazer bem pra todo mundo. Porque a metade da turma, por exemplo, do meu futebol também foi afetada. E a galera disse, eu preciso bater um papo com um amigo, trocar uma ideia e relaxar um pouco. Não, e eu vejo muito isso, pessoal, mas será que se eu postar uma foto aqui eu vou ser insensível? Que eu tô num show, que eu tô num bar? Cara, não. Tu tá tentando tocar tua vida. Tu já doou, tu já foi lá, tu fez uma ação. O que tu pode fazer agora? Ficar em casa chorando, deprimido, te angustiando? Isso. Não. Tu tem que tentar sair, dar uma volta no parque, andar de bicicleta, encontrar um amigo num bar, ir num show, ir num cinema, no teatro. E, consequentemente, pro teu bem, tu vai estar gerando bem para outras pessoas que estão ali, dependendo daquilo dali. Vendedor, atendente, gerente, donos de lugares Todo mundo. que estão precisando fazer essa roda girar de novo. Senão a coisa vai piorar muito. Eu parei, eu dei um tempo no conteúdo também, eu senti isso, sabe? Depois até que eu despertei, eu disse, não, é isso, as coisas precisam continuar. A gente deu uma segurada no podcast também, que a gente sentiu parecer essa sensação de culpa, sabe? Como eles estão falando de show business, de negócio, com as pessoas não sei o quê. Daí, não, então vamos conversar com a galera, vamos falar sobre justamente o que tá rolando, que essa tua declaração é perfeita, né? Dizer como é que funciona isso. E sempre foi muito louco, porque eu tava no Rio, quando aconteceu, piorou tudo. Saí daqui dia 30 de abril, já tava chovendo, mas nem perto do que foi, né? E aí no sábado, no dia do show da Madonna, que eu fui pro Rio pra ver a Madonna, foi quando estourou, assim. Sim, foi. Virou um desastre. A noite do caos foi A assim. noite do caos. E era um sentimento muito dúbio de estar lá. Eu não consegui curtir o show com plenitude. Eu tava num... E eu vi muitos gaúchos lá, e amigos, e conhecidos estavam lá, que estavam com essa mesma sensação. Pô, tô me sentindo culpado. Tu olhava o show, olhava na internet, Uma assim, loucura, Jesus, cara, o que tá rolando? uma loucura. Eu lembro que eu saí do show, aí tu pensa que vai beber, vai curtir. Não, fui pro apartamento, deitar e olhar notícia. Eu tava ainda, né, naquela gangorra de emoção, e preocupado com a minha família, porque a minha família mora num lugar seguro, que hoje eu entendo que é seguro, mas na época eu não sabia mais o que era seguro. Exatamente. Então eu A gente tava não tem dimensão com na da mão, coisa. eu falava com meu irmão de 5 em 5 minutos, eu tava ansioso pra caramba. Aí eu tive uma crise de ansiedade lá, porque tu tá longe, tu sabe, passa muita coisa na cabeça. E eu acho que essa culpa ela persistiu durante um tempo. Até quando eu decidi ficar lá. Pô, mas que bosta eu ficar aqui. E Não as tá pessoas lá. e não tô lá ajudando, né? Eu muito tava em isso Santa aí. Catarina, eu senti o mesmo, assim. E aí depois eu fui processando e conversando muito com amigos que não estavam lá e que estavam aqui. Muita gente dizendo, fica aí, cara, não vem pra cá. Tinha que escar em estrada, descer não sei aonde, tem que pagar, ainda gastar mais pra pegar um voo pra não sei qual lugar. Tá faltando água aqui, tá faltando luz. Estão racionando tudo. Vai ser mais uma que ia consumir água, tipo assim, né? Mas foi todo um processo. Aí eu saí das redes sociais uma época, porque não estava me fazendo bem aquela massificação de notícias. Quando eu queria me informar, obviamente eu não estava alienado. Sim. Ia lá, via, estava acompanhando as Eu parei de medidas. olhar TV um pouco, assim. Cara, e a TV, Eu parei um em pouco, algum olhava momento, Chaves. virou assim, porque eles não estavam passando tanto a situação para o cenário nacional. E depois a Globo, sobretudo a Globo, começou a noticiar muito em todos os programas da grade, né? E não tinha muito como fugir. E eu ia nos lugares, tinha uma TV e estava lá, enchendo o Rio Grande do Sul. Mas
obviamente eu estava me formando, mas querendo ter um pouquinho de sanidade para tentar tocar e resolver os BOs, porque daí... É, isso que eu ia te perguntar, Rafa. E aí, como é que isso afetou profissionalmente aí? Porque tu devia ter o quê? 10, 15 eventos em produção, negociação, e como é que tu tá se organizando em relação a isso e como te afetou isso profissionalmente, né? Cara, afetou muito, assim. A gente tinha em torno de 30 shows, mais ou menos, até o final do ano, entre os que estavam abertos, entre os que... Que já tinham sido já estavam vendendo. Uhum. Os que iam abrir e ainda os que a gente estava prospectando até o final do ano. Mais ou menos 30 shows. Que para 2 produtoras assim pequenas é bastante. Né, for comparar aí com tem nada de pequeno aí. Uma Opinião, com uma Opus, que são produtoras grandes e que gerenciam casa, é pouco show. Mas para nós, que a gente não tem uma grande estrutura de equipe, basicamente somos eu, o Cris e alguns colaboradores que são freelas, designer, contador e pessoas que trabalham com a gente, mas não para a gente. Sim. Foi ter que administrar muito problema e do nada, em pouco tempo, e ter que ter soluções rápidas, porque as pessoas também estavam entendendo que nem ia ter show, mas queriam saber qual era a nova data, se ia ter o show, se não ia, e cancela daqui. A gente tinha um show que ia ser incrível, que eu estava louco para produzir, que era o Suicide on Tennis, na opinião, que ia ser acho que talvez o primeiro show internacional. Eu já produzia alguém de fora, mas assim, primeiro show gringo. De verdade, uma banda de hardcore muito clássica, assim, que eu adoro. E não rolou, né? Porque não tinha como, a gente teve que cancelar. Cancelaram, não conseguiram mudar a data. Não tinha como. É que a data depende de muita coisa, né? Eles iam pra cá pra fazer uma logística de shows. E aí não vão voltar só pra fazer um depois. Não tinha como, eles E acabaram... trocar data é dedicado, né? Depende do lugar que vai fazer o show, do artista, ter a data disponível, um monte de coisa. Isso daí. As pessoas não estão entendendo que às vezes a gente demora pra divulgar um show e tem toda uma cadeia de pessoas que a gente precisa consultar. É o empresário do artista, é a casa de shows. Os fornecedores. São os fornecedores, é muita coisa que passa. Então, alguns shows a gente demorou mais para divulgar. Teve show que a gente remarcou, uma data teve que remarcar a segunda vez. Foi o caso da Tashi Trace, que a gente anunciou primeiro dia 9 de junho, agora... 9 de junho ia ser agora, final de semana. Sim. E a gente teve que passar para 9 de novembro, porque a logística para trazer elas para cá tá zoada. E a galera chiou, e eu entendo que o público chia, mas a gente estava tentando o máximo antes. Eu estava muito preocupado, né, com essa data, que era a primeira data que a gente tinha assim, depois do pico da enchente ali, que era dia 11 de maio. E depois tinha mais shows em maio, junho, julho, que a gente teve que E como é que fica essa política de, tipo, os que estavam abertos já tinha dado uma entrada, e a galera já pagou os ingressos também. Então, tipo, tinha esse dinheiro que tá no ar aí. Como é que fica essa gestão financeira? Na verdade... O que acontece? O dinheiro no ar aí que tá perdido, né? Foi tá por parado. isso que tu saiu das redes sociais, né? Um pouco por isso. Eu vou sumir com essa grana. Que tu já deu a entrada pro artista, provavelmente, né? Pra garantir a data. Cara, isso é um pepino, isso né? É um grande BO. Porque tu já deu o sinal, tu já tem aéreas emitidas, já tem ingressos vendidos. Ingresso, bem dizer, quem tá com ele é a senhora etiqueteira lá, que são nossas sócias hoje em dia, né? Eles estão lá, guardam o dinheiro, enfim, mas basicamente tá lá. Mas é isso que tu estava falando, tem várias granas que a gente já tinha colocado antes, e que daí isso daí não tem como fazer atrás, vai romper um contrato, é pior ainda. Sim. Então a gente tenta e busca a parceria dos empresários, das agências que cuidam dos artistas, uma flexibilidade, né, para a gente negociar a data, para não ter que pagar multa. A gente não teve nenhum BO ruim, as pessoas estão sendo super compreensivas. Tem que falar isso também, assim. A galera do mercado está sendo solícita. Sim. O que ainda rola... O povo todo está enxergando, assim. Todo mundo, tá? É uma comoção geral, assim. E o que rola ainda é um pouco de receio por parte de alguns artistas e algumas agências, empresários, de esse é o momento. Será que a gente deve ir agora para o Rio Grande do Sul? E a gente está tentando explicar, cara, a gente precisa, porque a gente precisa fazer essa roda girar, senão dá pra parar. Senão vai piorar. Mas é toda uma conversa, todo um diálogo, explicar, olha, sim, vai ter que descer em canoa, sim, vai ter que pegar um transfer, vai demorar um pouco mais, mas, por favor, vamos nessa, vem com a gente. Isso também é parte dessa ajuda que a gente está precisando. Tem que pedir, fazer esse apelo para eles, né? A gente precisa de vocês também. E nem eu falei, eu desci em Canoas agora quando eu voltei do Rio de Janeiro, na base aérea.
eu fiz ali alguns conteúdos para mostrar, gente, tá funcionando, tá organizado, venham que vai dar bom. A gente desce do avião, tem um ônibus até de uma transportadora aqui da cidade. É local, translocal? Translocal, Assim, que eles estão, parceria, eles pegam a gente ali na saída do avião e levam até o Parque Shopping. Que é aqui do lado. A gente vê os aviões aqui, né, Vini? Uma loucura agora. Hoje a né? gente Do passou, nada, vou te ver. caralho, um aviãozão da Azul Passava aqui. a caça, agora passa azul, passa TAM, passa TAM. E qual é o próximo show pós-enchente, assim, que tem agendado que vai rolar? Tem algum... É Tem. próximo ainda? Vai ter que esperar um pouco mais? Como é Tem que um tá essa? anunciado que é o show da Banda Grilo, no Opinião, dia 5 de julho, que vai ser um show também... É o próximo pós-enchente? Próximo. E seria o próximo, mas a gente bolou um que vai ser divulgado ainda. Eu acho que quando sair o podcast já vai estar até divulgado, que vai ser uma noite de bandas locais no Opinião. Que é uma parada que a galera tem... pedido, eu ia falar chorado, não é essa a expressão certa, mas a galera tem... Se humilhado pedindo, chorando. Não, a galera tem ecoado essa coisa de, pô, vamos valorizar os artistas locais mais do que nunca. Eu ia falar A isso. gente ama isso, eu Vinícius, Não, cara. eu quero botar um ponto agora muito importante, porque eu tava falando com a Bibiana na Petec, né? Que, tipo, tá tendo muitos lives importantes, não quero desmerecer nenhum evento ou ação em relação a isso. Mas a Bibiana me falou assim, ó, cara, mas e os artistas médio streaming? Cadê eles? Onde é que eles estão tocando? Onde é que Os live é que médios eles do estão? mainstream. Onde é que eles estão, essas lives com eles, né? E eu falei pra ela, me faz uma lista aí. Ela me mandou um monte de artistas assim, que a gente vai fazer alguma coisa. Porque, tipo, cadê essa galera? Porque, tipo, é perfeito ter papas, ter comunidades. Caralho, tem que ter. Mas cadê os outros também? Cadê os médios, né? Os que estão no meio do caminho, né? Isso são as pessoas que mais estão afetadas agora. Exatamente. A galera pequena, a galera é o artista independente, mais underground, que às vezes está começando uma carreira ou tem uma carreira, mas não é uma carreira de Sólida. Muitos shows, de ganhar cachê, mas que ele, poxa, ele vive daquilo dali. Isso. É uma galera muito guerreira, é uma galera que às vezes toca, compõe, produz, dá aula, Exatamente. se vira Exatamente. para viver de música. Né? Exatamente. Então a gente entendeu essa dor e também entendeu o que a gente poderia fazer no tempo certo. Não adiantava, eu tive algumas ideias, vamos fazer lives no Instagram mesmo. Eu queria alguma coisa efetiva e alguma coisa que colocasse a galera também num palco. E que desse para ela ali também aquela autoestima de, porra, voltar a tocar. Então, o pessoal da Opinião lá pilhou a ideia e a gente vai fazer... na verdade, fazendo uma ressalva, que já era uma ideia que estava em curso essa noite de autoral, que era através de uma banda chamada Floretê, que são dos amigos meus, uma banda de rock aqui de Porto Alegre, lá de Porto Alegre, muito incrível, que estão até indo agora para São Paulo aí, dar um up e buscar outros caminhos. Ia ser uma noite com eles, a gente cancelou, e agora a gente vai retomar a ideia com uma outra pegada de botar a galera Mais festival, autoral. assim, Um mini festival. Vão ser mais, 3 bandas. mais de um artista. Vão ser 3 bandas, na opinião, ali um domingozinho, uma matinezinha, pra galera também ir. Então, quem estiver vendo aí, ó, vai consumir as bandas locais, caralho. pelo amor Essa de galera Deus, precisa. cara. Só banda boa. E eu tenho certeza que a galera vai se surpreender, assim, porque a gente tem que estar aberto às novidades. Essa galera tem muita coisa legal. E nem sempre eles têm a força que os grandes artistas têm de investir pra chegar até o teu celular, né? Essa galera não tem, talvez, essa força e tu vai lá conhecer um puta de um trabalho. Parabéns, cara. Pô, não, tamo E nessa batalha aí. Isso tem que virar uma rotina, tem que ter... Eu venho daí, né, Vicente? Continuar Vini? isso, eu cara. trabalhei muito tempo com banda, voltando um pouquinho agora na trajetória, mas eu trabalhei muito tempo com banda nova. Na real, eu comecei a trabalhar em produção cultural, produção de música, assim, produzindo bandas que eram novas. Eu trabalhei com a Guará, que é uma banda que ainda existe, mas eles estão no momento de se reorganizar. São os meninos ótimos, assim, que foram também meio assolados pela pandemia. Eles estavam num momento de crescente, aí veio a pandemia, pum, quebrou ali, né? Cada um foi lidar como podia com a coisa, né? E agora estão retomando aos pouquinhos. E a Floretê, que é essa banda que eu estava comentando que eu produzi, foi um dos trabalhos mais de fôlego que eu tive, que é uma galera muito massa. Faz um rock alternativo com letra de protesto. Tem uma vocalista que é incrível, que é a Ada, que é uma mina muito braba. A gente fala muito em mulher na música. A gente tem várias mulheres na música aqui no Rio Grande do Sul. Ela é uma delas, eu admiro ela pra caralho. E foram escolas que eu tive, assim, que ali eu aprendi tudo.
eram bandas... A Florete já tinha uma trajetória, mas eles estavam num momento de recolocação, digamos assim. E a Guaguará era uma banda nova. Então eu aprendi tudo. Como vender show deles, como entrar em tal festival e edital. E eles gravaram... Ambos os projetos gravaram EPs durante o período que a gente estava junto. Então, eu não trabalhei efetivamente nas produções, mas eu participei daquilo dali, da produção de single, produção de videoclipe e de gravação de session, e foi uma escola para mim, assim, eu sou muito grato, né, e aquilo me abriu muitas portas, e daí eu comecei a conhecer as pessoas das casas, comecei sei lá, ter mais reconhecimento no rolê, assim. Demais. Então eu venho muito desse chão, assim, da música autoral independente. O que a gente faz na produção de shows é basicamente trabalhar também com artistas autorais, só que daí da cena nacional. A gente tem uma curadoria até que pega muita gente nova, né? Eu gosto. Eu queria falar muito disso também, porque eu vejo que os shows que tu faz, claro, né? Tu vai crescendo, eu digo no arrisco, né? Vou fazer um show agora de grande, né? Que a gente tá falando ali no off de shows com cachês maiores. Mas dos shows que eu já vi, que eu conheço, que tu fez muitos shows de apostando nos shows, né? Cara, a nossa curadoria, eu falo a nossa porque a minha é do Cris, que é o Cristiano Todi. A gente basicamente trabalha, a gente tem essa collab de produtoras, ele tem a Todi Produções e eu tenho a lá do Centro, a gente produz junto. É quase a mesma empresa, só que tem CNPJs diferentes. A gente sabe como é que faz. Com filmes e é a melhor coisa, cara. A galera às vezes acha que o rolê tá numa ilha. Muita gente pensa assim. E a gente vê muito no mercado. Eu não. E ele também não. A gente pensa que quanto mais collab, quanto mais a gente somar, mais sorte a gente fica. Eu até falei, Bolico, eu quero fazer um evento com ele. Bolico, vou atrás de ti aí. A gente vai fazer alguma coisa com ele aí em breve. E a gente se juntou, claro, sempre que a gente faz shows em determinada casa, tem parceria com a curadoria e com a produção da casa. Quando a gente produz com a Opinião Produtora, nós temos o nosso parceiro lá, que é o Gabriel Souza. Então a gente leva ideia para ele aprova, às vezes ele diz que não. Às vezes ele traz, muitas vezes ele traz ideias pra gente, né? Por exemplo, o El Chuck, que foi um sucesso, foi a ideia que ele trouxe para nós. Guris, vamos atrás disso. Eu falei, El Chuck, se eles estão com uma turnê 30 anos, vai ser sucesso. E foi o primeiro show do ano em Porto Alegre, grande, lotado, o Araújo Viana abarrotado, foi lindo. E então, mas aí, voltando para esse ponto, assim, Vini, a gente trabalha com uma curadoria muito plural, eclética, não tem gênero, não tem recorte de tempo de carreira. Eu não me interessa em trabalhar só com um artista que está bombado ou que tem certeza que vai lotar, até porque às vezes é mais fácil, para nós somos produtoras pequena, média, contratar artistas que estão em determinado momento da carreira, né? Que não estão cobrando 500 mil reais o cachê, né? Que daí é mais complicado. E tem muito artista novo que a gente vai mapeando, vai entendendo, vai conhecendo, e quando vê, é um fenômeno. Então, durante muito tempo, a gente produziu shows no Agulha, que é uma casa que trabalha já com essa cena independente, alternativa, e é um lugar muito de apostas, de tu levar um artista ali para colocar 280 pessoas na casa. Então, não é tão arriscado quanto botar numa Opinião, que é 1.500, e muito menos arriscado que botar na Araújo, que é 4 mil pessoas até. Então, a gente sempre gostou de testar artistas ali e ver, né, apostar em coisas novas. Mas também a gente já teve belas surpresas em casas grandes. Por exemplo, o Lucas Inutilismo, que é um cara da internet, é um cara que faz... ele tem uma banda de rock e ele faz versões... Ele tinha um show, na verdade, que ele fazia versões de funk em rock. Chamava Minha Playlist de Funk. O Cris, fazendo uma prospecção de stand-up, nada a ver. Ele chegou nesse guri e falou, olha aqui esse maluco. Eu já tinha visto uns vídeos dele viral, assim, no Instagram, no YouTube, mas eu não conhecia. Era uma coisa meio geração Z e eu já sou mais velho, eu sou cringe. E a gente foi ver, o cara tinha 5 milhões de seguidores. É absurdo essas 3 coisas. milhões de Como é que é essa curadoria? Vocês vão pelos seguidores, vão pelos plays, vocês vão se o Rio Grande do Sul tá consumindo aquele produto, como é que é isso aí? Porque a gente vê, às vezes, né, desculpa, só pra complementar o que ele falou, cara, é justamente, eu vi na internet outra vez um show na Opinião, não me lembro o nome. Quem é esse cidadão, cara? Nunca vi na minha vida. Opinião lotado, cara. Se eu tô fora do lance, cara. Kamaitachi, não foi Kamaitachi? Eu não lembro, talvez tenha sido... Will. Os guris do trap hoje em dia. Absurdo. Tem uma galera meio geek, meio nerd, assim, que faz uns sons assim que eu não E bombando. como é que vocês chegam nessa conclusão de que aquilo ali Cara, é pesquisa. pode ser legal?
pesquisa. A gente é meio maluco, assim, a gente tá sempre pesquisando coisa. Então a gente, obviamente, consome muita coisa no Spotify e nos apps de música, mas a gente também olha muito YouTube, olha muito redes sociais, TikTok, Instagram. A gente tá sempre mapeando, entendendo quando tem alguma coisa que ou já surgiu e a gente tá comendo mosca, ou ainda vai surgir, que são aquelas apostas de trazer, quando a gente sabe que ainda o artista não tem 1000 pessoas para botar no show, mas ele vai lotar uma casa de 300 lugares e daqui a um pouco ele vai crescer e aí vai ser uma escadinha. Então é pesquisa, basicamente. É uma regra ele ter 5 milhões de seguidores, é certo que vai encher? Não mesmo. A gente já fez show de artistas que tinham 8 milhões de seguidores no Agulha e deu 300 pessoas, assim. E como a gente já fez shows de pessoas que têm, sei lá, agora não vou lembrar o número exato, mas 300 mil seguidores e encheu talvez uma opinião. Lotar uma opinião é difícil. Encheu a opinião. Então, números não são então, essa audiência, vaciladores mais. Essa audiência digital não é a mesma audiência do consumidor final? Cara, eu vou te falar que eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu acho que varia muito da idade cada do artista. público. Porque às vezes o cara tem muito seguidor, tem 1 milhão de seguidores, mas o público dele é um público que não vai mais a show. É um perfil que não quer sair de casa. Que não quer sair de casa. Ou que não pode porque tem 14, 15 anos. É o inverso, mas geralmente o inverso tá dando mais certo, assim. Porque leva o pai, e vai 2 ingressos. A piazada tá... A gente tem feito uns shows tá assim, saindo que surpreende. mais. O inutilismo que eu tava falando... Eu não quero sair de casa. Mas né, ainda mais depois da pandemia que a galera descobriu live, descobriu Netflix. Tem que ter muita força pra me tirar de casa. Comida me tira de casa. A gente brinca, eu falo brincando, mas Netflix e coisas de streaming são muito concorrentes para quem trabalha com evento, com noite. A galera tem preferido ficar em casa. Aí tu pega aqui o Rio Grande do Sul, um período de chuva, de frio. Tu vai fazer o quê? Tu vai pedir um iFood, um Netflix, vai ficar em casa ou tu vai gastar com Uber? iFood, pagar ingresso, quente, edredom, pagar R$30 em uma casal cerveja. dá R$300, tranquilamente. E aí eu vou num sushi. Então é que eu gosto de comer. Termine e vê o Netflix. Mas se eu gosto muito, eu vou, né? Também. E tem isso também, né? Quando é um artista que tu gosta demais, aí isso tudo passa despercebido, né? Enxergar esse artista, né? Que nem a gente tá falando do Bulico de novo, do show da Glória Groove que ele fez. Eu tive a oportunidade de fazer direção de palco nesse show lá. É impressionante, assim, tipo, a galera gosta, quem não tem meio gostar. Tem uma galera que tem muito fã. E não importa, se estivesse chovendo canivete, cara, tivesse 0 grau, a galera ia aí e acabou. Iam. É bem isso. Pra lotar o Pepsi, né? O Pepsi, exatamente, cara. Eu olhei lá de cima, assim, eu disse, tava meu lotado, Deus, tava nesse que show isso? aí, tava lindo. Foi demais, assim. Mas eu tava dizendo, então, não tem número, não tem nada que garanta que vai ter público. Às vezes a pessoa traz público, às vezes não traz. A gente tá entendendo também que esses números hoje a gente tem que cuidar muito, porque tem muita compra. De like, tem muita compra de seguidor, tem muita compra de play. De play, e principalmente. Isso ferra com quem contrata, ferra com o produtor, ferra com as casas, porque a gente olha uma coisa e não é. E aí tu aposta, tu investe, e aí quando vê não tem público. E o mais louco ainda é que, tipo, o cara comprou 1 milhão de views lá e cobra o cachê de 1 milhão de views. A gente tem uma... Mas daí a gente é bem turrão, a gente vai negociando até... Mas a gente tá conectando duas situações aqui, né, Vini? Que é o seguinte, que o Vini e eu, um dos nossos trabalhos, assim, é treinar artistas pro mercado, certo? É preparar eles pro mercado e tal. E a gente bate muito sobre isso, né? O porquê de comprar seguidor, de comprar play e de iludir um produtor, de olhar lá e dizer, pô, se esse cara tem 1 milhão de seguidores, ele vai encher a agulha. E chega lá, não vai ninguém. Então é um tiro no pé, tu tá enganando a si mesmo e prejudicando o trabalho do cara que pode te contratar numa boa. Perdeu uma oportunidade, né? Uma oportunidade. E eu acho que isso uma hora as pessoas vão entender que é fake, e aí aquilo se espalha. Tem muito ego se falam. nisso, né? E as pessoas se falam, os produtores se falam. Às vezes a gente vai prospectar um show, a gente obviamente vai analisar se esse artista já fez outra cidade, no Sudeste. Onde é que ele tocou no Rio? Onde é que ele tocou em São Paulo? Mas lotou, não lotou? A gente coleta informações. Isso é super comum. Eu tava só para eu fechar aquela porta ali, aquele parênteses do Lucas Inutilismo, foi isso, a gente achou ele, viu os números, achou interessante e viu que ele tinha feito 2 noites na Audi em São Paulo, lotadas, que é uma casa de 3 mil lugares, se não me engano. Uma casa legal lá em São Paulo. Tinha feito 2 noites lá. E aí a gente levou a ideia pro Gabriel do Opinião, ele pilhou. E eu lembro que a gente comenta assim, fazemos no Opinião, fizemos no Araújo. No Opinião, no Araújo. Mas vai dar 2 Opinião, mas vai dar um Araújo ali. E aí no fim a gente fez no Araújo. A galera chiou muito, porque era uma galera
novinha e roqueira, queria fazer roda punk. Só E que aí foi no um Araújo não dava. sucesso, lotou. Eu lembro que a gente abriu venda no Utilismo e vendeu assim 24 horas metade do Araújo Viana. Foi uma doido, loucura. cara. Um maluco, se tu chegar hoje e perguntar na rua se alguém conhece, muita gente não conhece. É. Porque ele é um cara, não é nem que ele é nichado, é que ele é um cara dessa geração Z, da molecada, da gurizada de 15 anos, até um pouco mais velho, 15 a 20 anos. Ele não tá na mídia, ele não tá na televisão, mas ele é um cara extremamente popular na internet. E a galera ama ele de paixão. Tem ele como um ídolo do rock. É um negócio da galera chorar e querer tocar nele. Que louco. E é muito doido. E o show dele é incrível, né? Imagina, é um show de rock com versão de funk, é uma coisa meio... Agora ele tá com um projeto de música autoral, a gente deve voltar a fazer com ele, assim. O Inutilismo, a gente fez esse show em Porto Alegre, deu muito certo. A gente fez depois Caxias, fez Pelotas, a gente fez turnê com ele em Santa Catarina, 4 cidades. Esse ano a gente também vai fazer Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse ano não. Ano que vem. Esse ano vai ficar pro ano que vem. A gente teve um pequeno obstáculo no meio do caminho. Pequenininho aqui, obstáculo aí, que mas tirou vai rolar. o desvio. Rafa, a gente estava conversando em off ali, tu mais ou menos já produziu mais de 100 shows aí mais ou menos, em torno disso aí. Nessa tomada Desde aí. lá do apartamento. Desde 2016, né? 2016, são 8 anos, o cara já produziu 100 shows, né? E aí, qual foi o teu primeiro grande show, assim, que tu botou no ar, assim, tipo assim, ou que te deu mais arrepio, ou o teu primeiro, esse artista aqui, ou esse borderô aqui, como é que eu vou vencer ele, sabe? Qual foi? Conta essa experiência pra nós. Cara, eu acho que não faz muito tempo, tá? Eu acho que o primeiro show... Cara, eu acho que posso dizer tranquilamente foi esse show do Inutilismo. Que foi um show em 2022, foi depois da retomada. Foi em maio de 2022, a gente voltou a fazer... Foi em outubro, perdão, de 2020. A gente fez um show dele em maio de 2023. O segundo show no Araújo também foi um sucesso. Mas a gente fez em outubro de 2022. Foi meu primeiro show no Araújo Viana. Foi meu primeiro show, assim, de grande porte, eu diria. Depois a gente fez muitos, graças a Deus. Aquele que a perna deu uma tremidinha, assim. Tipo, Deu, cara, porque é uma tem que dar estrutura tudo muito certo. grande, era muita gente, e por mais que seja uma coisa, por mais que tenha todo um background ali, tenha toda uma equipe foda, a equipe do Araújo Viana é incrível, da Opinião Produtora, são parceiros e eu rasgo seda mesmo, que é uma galera que trabalha muito bem, e tem toda uma segurança, óbvio que eu terei minha perninha ali, deu zumbido no ouvido, deu dor na barriga, eu fiquei com medo, mas foi ali uma virada de chave, e abriu portas pra gente fazer mais coisas, tanto no Araújo Viana, quanto também fazer turnê com ele pelo estado, que foi um grande aprendizado, assim, de produzir em outras casas, outra cidade, administrar BOs. Acho que eu posso dizer que foi esse, mas shows, assim, que me emocionaram muito, que também tremeram a perna. Jorge Aragão, agora, em março, foi um show que eu me emocionei muito, eu achei muito especial. Eu vou fazer de frente para trás, vou voltando. O El Chan, início do ano, foi um show mega especial para minha criança que gostava de El Chan. né, cara? Um pouquinho da garrafa. Gente, esgotou. Não é que a gente falou. Às vezes se fala que esgotou o ingresso e não esgotou. Claro, Faltaram obedecer. claro. Esgotou, a gente botou muita gente lá dentro. Não mais do que poderia, porque isso não... Uma amiga minha foi e falou que realmente Mas estava muito cheio. cheiaço. E foi emocionante, assim. Esse treme na base. Teve a Lineker o ano passado, que a gente fez no Araújo Viana, que foi muito lindo também. Que legal. Lineker foi muito especial, foi um show lindo. Ela pra mim, ela é das maiores artistas, assim, tá no meu top 5 demais, né? dessas artistas contemporâneas. O show, sabe, A forte. Júlia assim. foi nesse show, ela me falou. Muito lindo. Uma vez eu vi Esse show eu chorei, velho. Eu já parei um pouco essas coisas que antigamente eu chorava no show. Esse show tava lá na cabinezinha lá da Opinião, lá que fica os sócios, ou alguém ali, algum convidado. Eu fiquei lá bem quietinho, assim, correndo a lágrima. Quando ela cantou Djavan, velho. É demais, né? Eu assisti foi em muito Capão da Canoa uma emocionante. vez num evento, acho que da Pepsi, que tava rolando Eu lá. fui no Twistland. Isso, eu fui nesse você tava show. lá? Eu Você tava tava lá, lá. a gente- Também foi nesse evento. A gente Foi o tava primeiro sentado show aqui, que eu vi dela. Nós tava lá, eu e a Alemoa sentadaço, curtindo lá. Bah. Esse show foi foi o primeiro show que eu vi também. Foi muito lindo. Foi demais. E teve ainda um anterior a esse, que foi o show da Rita Lee pro Beto Lee. Que foi um show... Eu sou muito fã da Rita Lee, assim, eu sou doido por ela. E eu lembro que fiquei mal, fiquei de luto quando ela morreu. Claro, ela tava velha, ela tava com... né, ela tava idosa, ela tava doente, mas, cara, a gente nunca espera, sabe? Perdeu. Eu tinha muito carinho por ela, uma coisa assim, sei lá, além só de fanatismo, assim, era um carinho espiritual até. E aí eu lembro que no terceiro dia eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para curar essa minha dor aqui e tal, e para
para extravasar. E aí eu fui atrás desse projeto aí. Eles não tinham data marcada no Rio Grande do Sul, até estavam vendo com uma outra produtora, mas aí a gente conseguiu trazer pro lado de cada lado C. O show deles é muito Foi bom. lindo, Eu cobri no festival em Brasília pela TV, a gente entrevistou o Beto, O Beto é um querido. Ah, queridão, assim, é um absurdo, assim, porque quem canta acho que é a backing vocal dela, se não me A engano. Débora Reis, que é uma puta cantora, E uma tem querida que era também. da banda da Rita Lee também, que toca O Lee junto. Marcucci. É Que é incrível também. É incrível. O show é maravilhoso, assim. Ele te imerge, assim, E aí teve a participação da Fernanda Abreu também, que eu sou muito fã. demais. Acho ela incrível também. Teve a Fê Abreu, ela canta umas 5, 6 músicas. Era pra ter o Paulo Ricardo, mas daí não rolou. Aí ficou... Ia ter, aí não vai ter. Mas Eu aí, assisti o Paulo Ricardo no Esse aí Teatro Fevari. Com o Bulico. Eu e o Bulico fomos lá assistir o Paulo Ricardo uma vez. Ricardo Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se tá com alguma Pode ir, coisa pode na ir, agulha pode aí. ir. Que, cara, assim, a gente tá percebendo nesse momento, assim, em todos os setores, na verdade, de toda a população, né? Todo mundo dando a mão um pro outro, todo mundo ajudando o próximo. E no nosso segmento a gente tá vendo diversos movimentos de live, da galera reunindo grana para ajudar os artistas, de casas ajudando outras. E tu contou uma história do Ocidente que eu achei muito sensacional. Queria muito que tu contasse sobre isso, dessa ação que eles tiveram. E tu tem uma história no Ocidente, pelo que tu me falou em off também. Tenho, Que foi achei muito incrível. Eu acho que isso é uma lição, assim. Eu queria que tu contasse, porque é demais o que tu me contou do Ocidente. O Ocidente é uma casa que eu tenho carinho pra caramba, assim, que eu frequentava quando era criança. É patrimônio público de Porto Alegre. Esse é patrimônio público. Esse dá pra dizer e dá pra defender. Porque, bom, é uma casa que tá ali há mais de 40 anos resistindo, né? E que, mesmo que hoje tenha uma curadoria mais voltada pra festas, eles ainda têm teatro ali e ainda tem música, né? Acho que não tanto quanto a galera da cena gostaria. Eles queriam mais, mas eu vejo que tem um esforço deles de manter ainda a casa aberta pro teatro, pra música, que é a essência do Ocidente. Quando foi criado, era uma casa de encontro de atores. E aí convergeu em música, e aí toda aquela cena nos anos 80 nasceu ali dentro, de Replicantes até Nenhum de Nós e Adriana Calcanhoto. Massa. E aí estão ali até hoje. E o meu tio, Fonso Brás, que já é falecido, foi um dos sócios do Ocidente, né? Até ele morrer. Ele entrou como cozinheiro. Ele entrou como cozinheiro do Ocidente. O Fiapo Bart já era sócio, tinha mais um sócio que eu não vou lembrar o nome agora. E o meu tio começou como cozinheiro, só que foi crescendo ali, foi ajudando, foi dando pitaco, ele era um organismo muito vivo ali dentro, né? E acabou virando sócio, comprando uma parte do bar ali e tal. E ele até 2006, quando ele faleceu, ele era uma pessoa, um cara da cultura, um cara da música, um cara que amava, assim, que tinha uma sala com 1000 discos e DVDs na casa dele. Eu acho que eu tenho... Meu pai era muito musical também, mas eu acho que tem uma genéticazinha aí que eu puxei desse meu tio aí, que eu tenho carinho pra caramba. Hoje, tu entra no Ocidente, tem uma fotinha, assim, um retratinho, que é o Fonso, e mais um ex-sócio ali do Ocidente. Aí quem não conhece, quando for a próxima vez lá, dá uma olhada e pede a benção, que o cara era brabo, o cara era brabo. Demais. O cara era brabo. Eles tiveram uma ação agora, né? E o Ocidente está agora com o movimento de abrir a casa para acolher outras casas e outras festas, assim. Então eles estão fazendo noites solidárias. Eles fizeram uma noite só para erguer o Venezianos Pub, que é outra casa clássica. Você sacou o lance, cara? Muito lindo, cara. É uma coisa assim que eu tiro o chapéu e que eu falo, que eu raso seda. Eles estão fazendo um movimento para ajudar Sabe? Um concorrente, que não é um colega. Mas aí que tá. Olha que demais. O que eu acho mais foda no Ocidente, que eu acho que também é uma das receitas deles estarem lá, firmões, esse tempo todo, é não tratar a outra casa como um concorrente que vai me sucumbir. Não, cara. Tem público para todo mundo. Não, e o que vai fazer a pessoa ir ou não ir, daí é o teu... É o teu borogodó. Aí tu tem também que tu tem que fazer uma noite legal de chamar atenção. Faz teu nome, do né? mercado, eu vou falar a palavra de novo, da cena. Todo podcast eu falo disso, mas é que tipo assim... A famigerada cena. Porque tipo, se o Ocidente tá ajudando todo mundo, a noite vai crescer, vai tudo a crescer, Porto Alegre vai estar vivo o tempo todo. Eu vou aqui, vou ali. Agora, se começa a morrer, parar todo mundo, vai parar. Esse é o movimento, cara. É trazer vida pra cidade, as pessoas circularem, as pessoas estarem na rua. Eu acho que Porto Alegre também vem sofrendo um apagamento da boemia há alguns anos.
e algumas gestões da prefeitura que estão correndo com as pessoas da rua. Eles não gostam de pessoas circulando, eles não gostam de festa popular, eles não gostam de circulação. É horário para entrar, é horário para tirar a mesa da rua, é horário... Não pode ter isso, carnaval não pode ter na cidade de baixo, deslocam para não ser... Então, assim, esses movimentos como o do Ocidente, eu acho que mantém a boemia e a noite viva. E a gente precisa... Né, por aqueles mesmos motivos que a gente falou, pela saúde mental, mas também pela economia e para essa cena cultural, né, cultural, para arte existir, como um todo. Porque se não tem bar, se não tem espaço, o cara nunca vai sair da garagem dele, do quarto dele, Exatamente. do estúdio que ele saia para botar aquilo no mundo. Exatamente. Então, e também a gente pega festas, teatro, eles têm lá todas as quartas-feiras também, o pessoal do teatro vai fazer peças lá, música, tem a quinta-feira lá o Ocidente Acústico, que é também um negócio muito clássico, né? Que acontece lá há 25 anos, do Rei Magro lá. Sim. Então, assim, são movimentos, cara, que não deveriam surpreender, mas surpreendem. É incrível isso. Porque eles poderiam ter tentado só livrar o deles. Eu tô aqui, não chegou água aqui, vou seguir fazendo as minhas Vou festas. cuidar do meu. Não. Vamos abrir. Agora também esse movimento está se expandindo. A Opinião vai fazer uma noite só para ajudar o Gress, que é um bar novo, relativamente novo. Para vir aqui também. Cara, e é uma pena, porque eu não conheço o Gress, eu nunca fui ali, não pude ir. Mas eu tenho já um carinho pelo espaço. Eu vi que eles investiram muita grana para abrir. Eles não tiveram nem um ano, cara, de casa e veio uma enchente. É foda, sabe? É foda. É muito foda. Mas aí a Opinião já fez essa mobilização de fazer uma noite ali. Acho que vai dar bom. Eu vou lá, quero ir, quero doar, quero dar grana, quero ajudar a divulgar. E vai ser dia 14 de junho, se não me engano. Se sair antes, se sair depois, enfim. Mas vai ser... Isso é incrível, cara. Isso é muito foda. O que é foda é a gente achar surpreendente algo que não deveria ser, né? Alguma coisa Ainda assim... surpreende. Ai, olha o que eles fizeram. Porque era tem pra ser espaços que ficaram só se preocupando com o seu. Tá aqui, ó. O meu cercadinho tá seguro, foda-se o resto. Ou também assim, vou fazer uma ação aqui que só contempla a mim. Sim. Quando tem um monte de gente sentindo dor, tem um monte de gente passando por perrengue, PJ e PF, as pessoas meio que se voltaram só para si, assim, meio que não dá, sabe? O pensamento ele é coletivo, mais do que nunca, assim. Isso é uma puta lição, assim, né, Rafa? Porque tem uma galera que nos segue aqui, né, Vini? Segue o Vini, a gente principalmente, e a galera da música, assim. Os músicos, como num todo, assim. E de refletir sobre essa ação do Ocidente, da opinião de que eles estão fazendo de um ajudar o outro, porque tu não é o centro do universo, tá, sacou? Não é. E o músico, às vezes, alguns artistas têm um sério, pra mim, um defeito de não querer dividir o espaço, assim. E eu me lembro antigamente, meu pai era músico, e ele falava muito sobre as canjas. Que, tipo assim, a minha banda não tá tocando hoje, ele ia lá tocar com a outra. E isso eles iam conquistando um outro espaço que eles não tinham, e era muito legal. Assim. E hoje parece que a galera não faz questão de receber um amigo para cantar junto, para tocar junto, cara. Isso é um movimento tão delicado. Oxigena a cena. E de fomentar, sabe? Leva um amigo se tu tá fazendo um show final de semana agora. Quem tá falando da cena agora é tu. Enquanto contratante, produtor de shows, eu vou falar que as casas, elas servem também de termômetros para outras. Claro. Que nem eu falei antes, levar um artista numa casa de pequeno porte, para depois talvez levar ele para um de médio. Para chegar até um de grande porte, a gente precisa ter esses espaços. Então, assim, todas as casas são importantes, nenhuma é irrelevante. Exatamente. Então, a gente perde muito quando uma casa fecha. E algumas casas fecharam agora, depois da enchente. Algumas estão bravamente se recuperando. O 512, lá na Cidade Baixa, vai voltar agora com o evento essa semana, dia 7 de junho. Bravamente, que eles também foram bem afetados, mas estão numa movida de, vamos lá, vamos voltar do jeito que dá. E eu acho que vão se recuperar. E a gente precisa, cara. Exatamente. Todas as casas possíveis. A gente controlando o nosso time, né, Vinícius? Eu quero fazer mais umas perguntinhas. Manda aí. É legal tu falar das casas, né? Que eu até tinha uma pergunta aqui, como é que tu decide a casa de evento, mas eu acho que eu quero melhorar ela. A gente tem casas de eventos ou tem lugares para todos os estilos de música tocarem hoje? Ou tipo, tu vê que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Roda de Rio Grande do Sul, pende mais para um lado, mais para um outro, para um estilo musical, ou tem um lugar para tocar? Como é que tu vê essa cena da produção? Eu acho que a gente está bem de casa, tá? A gente tem bastante casas na cidade, de Porto Alegre, né? Posso falar pelo Rio Grande do Sul, mas acho que a gente tem bons teatros no interior, a gente tem algumas casas de shows legais, assim, algumas cidades mais
outras menos. E às vezes uma cidade como Caxias, ela serve como um caminho para a gente fazer um show e atrair toda uma galera da região ali da Serra, que talvez uma outra cidade vizinha ainda não tenha uma casa tão grande. Mas acho que a gente está bem de casa, acho que as casas elas estão bem plurais. Eu posso falar muito pelas casas que a gente produz. Então a gente fazia muito show no Agulha, que era uma casa que aceitava várias ideias assim diferentes. A gente produzia show de MPB, Moreno Veloso e Benjil, e produzia show da Deise Figrona, que é uma cantora de funk. A gente chegou a produzir agora em abril um dos últimos shows lá, que foi um stand-up. E a gente também, enfim, já fez show com banda, show solo, voz e violão. Era bem eclético. E a outra casa que a gente produz muito é o Araújo Viana e Opinião. Também são casas que a gente consegue produzir de tudo um pouco. Então a gente consegue trabalhar de MPB. A gente fez agora no Araújo Viana também um espetáculo de improvisação do Porta dos Fundos, portátil. Sim. E a gente fez uma palestra da Márcia Sensitiva, que é aquela sensitiva da internet, que é viral. A gente fez, então assim, eu acho que as casas são bem abertas, particularmente compram muito as nossas piras, assim, que são umas ideias às vezes meio fora da casa. E eu não tô falando isso para me vangloriar, mas é que a gente vem com umas ideias meio doidas. Vamos fazer uma palestra da Márcia Sensitiva. Mas como assim? Eu falei, vamos fazer. Mas ela tem algum case em São Paulo? Não, ela faz em hotéis em São Paulo, em auditórios de hotéis. Mas será que enche um auditório? Eu falei, enche. Vai, eu vou fazer encher essa porra aqui. E deu certo. Lotou, não lotou, mas a gente fez uma bilheteria incrível lá. Tava bem cheia a casa. Lotar, nem tudo é sobre sold out, nem tudo é sobre lotar. O evento não é bem sucedido só quando esgota. E foi bem bonito. Tanto que a gente vai fazer agora uma turnê com ela pelo Rio Grande do Sul. Que demais. Vai fazer ela em Santa Catarina, vai fazer Paraná, vai fazer um monte de coisa. Que é uma coisa que eu nunca imaginei, guris. Eu, quando comecei a trabalhar com música, imagina produzir uma palestra de autoajuda, espiritualidade, assim. Mas são coisas que o mercado vai te pedindo para explorar e tu explora. Então, eu vejo assim uma abertura legal das casas. A gente vê que tem casas mais conservadoras, né? Pegar o Bourbon Country, tu vê que não é qualquer coisa que acontece no Bourbon Country. Eu não produzo lá. E também não é uma crítica. Mas tu vê que não tem tantos produtos ecléticos que fazem lá. O Opinião é uma casa muito mais eclética. Super. É o pagode, é rock, é MPB, é funk, é tudo. É bastante rap. O próprio Araújo Viana mesmo tem atraído para lá assim, artistas que também às vezes não fariam ou iriam querer tocar num grande ginásio. Teve o show do Roberto Carlos lá. E deve ter sido uma experiência legal para quem gosta do Roberto Carlos, porque é um lugar menor que o Gigantinho e tu tem uma experiência diferente de contato com o artista de às vezes olho no olho. Bem sentadinho. O Bourbon tem um perfil mais requinte, assim, me parece, às vezes. É um teatro de dentro de shopping. Eu fui pro Rio agora e eu meio que fiz uma tour em vários lugares. Eu vi que lá também tem os seus Bourbons Countries. E São Paulo também tem, eu já conheço alguns. Mas assim, tu vê que tem lugares que são mais para dentro de shopping. Espetáculos que são para dentro de shopping, né? Que tem aquela vibe, assim. E eu perguntei isso até para fazer um gancho que a gente já falado da dificuldade talvez de consumo no Rio Grande do Sul de artistas de outros nichos, porque se tem as casas para tocar, por que certos artistas não vêm para cá? É por um custo alto? É por uma falta de demanda? Tipo, a gente não vê muitos artistas nordestinos, talvez alguns sertanejos a gente vê só em festivais ou no interior, não tanto na capital, sabe? Como é que tu vê essa questão? Cara, a gente está afastado de tudo. Geograficamente é isso, a né? gente está afastado. Um show, quando a gente traz do Rio e São Paulo o artista, é caro. Se tu vai tentar trazer de Salvador, do Ceará, de Manaus, é mais caro ainda. Então, eu acho que o que nos breca muito com shows do Norte e do Nordeste, sim, é a logística, tá? Isso é a primeira coisa. Infelizmente, a gente tem que fazer uma planilha, avaliar se é rentável ou não, e não dá para a gente só querer fazer e ter boa vontade, precisa ter viabilidade financeira, e às vezes não rola. E também a gente tentou e fez algumas movidas de trazer artistas do Nordeste para cá. No Norte não, mas no Nordeste sim, e a gente não sentiu um retorno do público gaúcho. Assim. Eu acho que é uma questão cultural, né? E acho que também tem um fundo de preconceito nisso. A gente avalia isso, obviamente, com muito cuidado e cautela, não dá para massificar uma informação e nem dizer que eu tenho dados, mas a gente está falando o que a gente sente. São artistas que têm muito público no Sudeste, muito público nos seus estados, nas suas regiões, né? Muitos plays, mas aqui não
o público não adere, né? Então... E se não rola um City Universo também? Lá no Nordeste eles têm resistência a levar artista gaúcho. Muito. Bom, O rock vai bem lá, né? Eu tenho um amigo meu lá que é o Fábio, que tem a produtora em João Pessoa, que produz rock, já levou Humberto, já levou Pouca Vogal, eu trabalho com o Duca também. Enfim, ele falou que o rock gaúcho lá é muito bem-vindo, assim, a galera gosta demais do rock gaúcho lá. Do rock. Mas eu não sei nos outros cenários, né? Tô falando de João Pessoa. Eu vou fazer um adendo. Eu acho que o Nordeste ele tem uma capacidade de se bastar. Porque, tipo, por exemplo, no Nordeste ele tem um aplicativo chamado Sua Música, que ele é maior que o Spotify lá. Ele roda mais, né? Ele roda mais, e o Sua Música ele é só voltado para músicas da região, né? Tem isso daí também. Então, os caras fazem muito show lá nos estados, nas cidades de lá. Desenvolver a cena deles. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, o artista também pensa um pouco assim, só que ele acaba não pensando em desenvolver a cena, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um problema de barrismo muito forte. Então, tipo assim, a gente conversou com artistas que eles se bastavam na turnê Rio Grande do Sul, Paraná. Isso aqui pra mim tá bom, eu tô fazendo 30 shows, mas eu tô fazendo nas mesmas cidades todos os anos. Mas os caras estavam felizes, não estavam querendo expandir. Mas a gente acaba não alimentando uma cena que lá eles conseguem alimentar. A gente chegou a perguntar pra um deles, né? Pensa em expandir pra São Paulo? Ele disse, não, pra mim tá bom. Eu chego até onde eu tô, que eu vou até o Paraná, tá tudo certo pra mim. Eles não querem ir mais. Não querem. E às vezes também chega lá e vê um mercado austero, assim, que não é muito receptivo também, aí a galera dá uma brecada. E a gente sabe que tem artistas que vivem muito bem fazendo show na região sul. E tá tudo certo, não é ruim. Eu acho que sei lá, uma estratégia, é onde o cara conseguiu chegar confortavelmente, tá tudo bem. Eu sinto essa questão de regiões, assim, que, claro, do mesmo jeito que a música nativista, Gaudéria, às vezes não expande muito, que vai até Santa Catarina ali no máximo, eu acho que tem um pouco disso de alguns ritmos do Nordeste para cá. Mas eu ainda acho que a galera do Nordeste consegue chegar no Sudeste. Sim. Por causa da população nordestina em São Paulo, no Rio. Isso. A galera que migra para lá e que consome muito. Consumo. E que se marca um show, a galera vai. Se tá no festival, a galera engaja e vai junto. Então, só que vir para cá, parece que alguma coisa no caminho trava. E eu acho que essa questão toda de logística, acho que é um pouco da galera do Sul fechada para essa cultura nordestina, nortista. E é uma pena, cara, porque a gente tem artistas incríveis lá, sabe? Do mesmo jeito que é uma pena também que artistas daqui não consigam chegar tanto lá. Sim. Né? É o inverso, assim, também. Mas tu sente Só que lá eu acho que não é preconceito. Eu acho que o preconceito é daqui, né? Tu sente daqui. essa resistência, assim, de consumo mesmo, da galera não comprar um ingresso para ir num show de um artista de lá. É meio isso, assim. É difícil de vender. Eu posso até falar que não tem problema, a gente contratou um show do João Gomes. Que hoje é o grande nome, um dos maiores nomes da música brasileira. Gigante. Né? Rei do Piseiro, o cara é um querido, tem gravado com Deus e o mundo a música brasileira, ele vive entre o Piseiro e a MPB, né? Eu acho que ele, sabe, pra mim ele é um cara que há 20, 30, 40 anos a gente vai saber o nome dele, vai saber o que ele fez e tal. Pra mim ele é enorme. E a gente não teve uma adesão do show aqui. Né? Eu não tenho problema, a gente obviamente não quando vai cancelar a gente tenta privar o artista, privar as casas, mas é uma coisa que eu acho que dá pra falar agora, que já faz um tempo, e não teria acontecido o show, porque ia ser dia 10 de maio. Não ia rolar igual. A Maris que veio pro bem, ó, sinal. Mas foi uma grande frustração pra mim, porque eu fiquei um ano na negociação desse show, entre mandar uma mensagem, mandar um e-mail, fazer os caras confiar em mim, convencer eles que ele tinha público em Porto Alegre. Ele marcou um show em Porto Alegre com o Luan City, que era um festival do Luan Santana. Pô, a gente achou, não, massa, ele veio e se apresentou para o público dentro de uma outra... Foi no Beira-Rio, né? Foi no Beira-Rio, dentro de uma outra proposta, agora a gente vai trazer para fazer o show. E não rolou. Mas por quê? Ia ser no Araújo? Ia ser no Araújo Viana. Não rolou, mas por quê? Tu acha que sei explicar. Não foi uma resistência econômica, talvez tenha sido mais uma resistência cultural mesmo, tu acha? Eu acho, cara. Eu do que econômica? Sim, porque os preços de ingressos estavam páreo com qualquer outro que a gente teria produzido. O cara não é fake, ele tem muito reconhecimento de crítica, de público e de números também, embora os números hoje sejam coisas questionáveis, em muitos casos, eu acho que no dele não. Dá pra ver que é um cara que trabalha sério. Só que eu acho que o público gaúcho ainda não comprou a ideia dele. Como não compra várias ideias de artistas do Nordeste. Não acho que às vezes tem um momento também
do ano, do público, porque às vezes parece assim, a gente já viu o show da Ludmilla que flopou, já viu outros shows de grandes artistas que flopou. E não é precisamente, daqui a pouco era o momento em que o show aconteceu. Da Ludmilla no Pepe foi bem difícil. Isso é muito importante. Entendeu? A galera tem que entender que às vezes Porto Alegre ela tem uma demanda específica. Ou a determinada cidade. Floripa tem uma demanda específica. Caxias do Sul tem uma demanda específica. Pelotas. Não dá para querer colocar, né? Eu ia tentar fazer agora uma analogia, mas enfim, uma coisa enorme dentro de uma coisa pequena ou vice-versa. A gente tem que tentar entender. E são coisas que assustam. Como é que uma Ludmilla dá ruim em Porto Alegre? Um evento bem produzido, com divulgação, com tudo. Acabou funcionando, mas uma dificuldade absurda. Eu assim, imagino. Eu acompanhei um pouco isso. Mas tem coisas que não dá para entender. Mas eu entendo que assim, ó, tem que entender a demanda da cidade, tem que entender o que está acontecendo se não tem muito show concorrendo, porque assim, ó, não adianta ter 10 shows legais em um mês. A galera às vezes escolher um. Exatamente. Então tu tem que ter também o feeling e tentar antever se não vai ter um show similar, parecido, se não vai ter um show que concorre, mesmo com uma janela de 2, 3 meses. É isso. Quando a gente foi marcar o Jorge Aragão, a gente se preocupou em saber o que ia ter de samba antes e depois. A gente viu que antes não ia ter nada, porque era o período de férias ali do Araújo Viana, e os sambas que iam ser mais ali a partir de maio, que ia ter SPC, ia ter Raça Negra até no final de abril, mas que a gente já conseguia ter uma atenção. Mas tem que ter esse feeling, né? De entender se cabe ou não. E é sempre uma roleta russa. Não tem como ter uma certeza de que vai lotar, vai dar certo. Não tem um termômetro. Tu só vai saber quando abre a venda. E aí, às vezes, é bom ou é ruim. Eu queria te fazer uma pergunta antes do fim. Eu tenho mais umas 80 para te fazer. Talvez eu volto aqui de novo. Não, vamos fazer. Em off eu te faço mais umas 30 depois. Antes de terminar, eu quero fazer uma. Tá, aqui. é que é o seguinte, eu trabalho no mercado, bastante no mercado sertanejo, eu vendo alguns shows nacionais sertanejos. Eu sou diariamente impactado pelo valor dos cachês. É um absurdo, assim, no sentido de que, cara, é muita grana trazer um show sertanejo pro Rio Grande do Sul. Claro que pra lá é um pouco mais barato, que nem tu falou, a logística aqui é muito difícil. Tu acha que isso atrapalha ou dificulta um pouco situações como essa de talvez é difícil de vender o ingresso, porque tu tem que fazer um valor agregado, tem que vender um número X de ingresso para conseguir pagar essa conta e ainda tem que sobrar o lucro para vocês. Como é que tu enxerga essa questão do valor de cachê dos artistas nacionais, assim? Cara, eu acho, sobretudo, o valor do cachê ele mudou muito depois da pandemia, tá? É a minha pergunta. Eu ia complementar, mas depois eu faço outra. Era outra parada. Eu não trabalhava muito ainda com o cenário nacional, mas eu ouço muito os colegas falarem e a gente sente na pele o que está sendo cobrado hoje, mas mudou muito o parâmetro. As pessoas começaram a cobrar mais para sair de casa. E também quiseram compensar aqueles 2 anos sem shows em 6 meses. E isso colocou para nós assim um sarrafo lá em cima e o poder de persuasão para tu contratar o show tem que ser muito maior. Porque essa coisa de cachê, a gente sempre foge de cachê. Essa é a regra do mercado. A gente sempre tenta negociar por porcentagem, por sociedade, por garantia. Risco, por garantia, por um risco que a gente não tenha 100%, que a gente possa dividir esse risco com o artista, ou com a produtora, ou com a agência do artista. Então essa é uma negociação mais usual e mais segura. Mas tem artista que não faz sem ser cachê. E aí tu tem que saber onde tu vai investir ou não. O sertanejo, geralmente, quando tu investe 1 milhão no Gustavo Lima, o maluco arrasta a gente. Sim. A gente tem parceiros que fazem Gustavo Lima no interior e assim, ó, eles ganham pouca grana, porque movimenta muito dinheiro trazer um Gustavo Lima em estrutura, em não sei quantas pessoas viajando, aquela coisa toda, estrutura, que são coisas que levam milhares, né? O cara ganha uma pouca grana, mas ele ainda sabe que talvez o artista vai vender ingresso. Sim. Né? Mas e tem todo o entorno também, né? Bebida, não sei o quê. Isso gera outro tipo de receita também. Dependendo do formato do evento que tu vai fazer, se tu vai alugar um lugar e tu vai ganhar copa, bar e até estacionamento, às vezes, poxa, daí é muito rentável. Mas às vezes não, às vezes tu tá só alugando uma casa e tu ganha muito pouca grana. Essa o faturamento até pode ser alto, mas o lucro é baixo, né? Quem é que ganha mais grana? Isso é corte. Quem ganha mais grana fazendo show? O produtor, certamente. Nunca, jamais.
Quem ganha grana é o artista, e com todo o mérito que ele tem de ganhar, porque é ele que é o motivo central daquela coisa ali, e a gente quer que ele saia com bastante grana no bolso Ele é a atração. voltar. É só por ele que aquilo existe. E depois, dependendo do modelo de negócio, as casas também, elas são muito favorecidas, as casas, porque tem também todo um aparato, às vezes, de bar, de copa. Então, geralmente, quando tu é um produtor que tu vai fazer em collab com uma casa, que é gerenciada por uma produtora, ou, né, tu ganha uma fatia menor do bolo. Mas é uma fatia às vezes boa. Sim, não tô reclamando, tá? Mas é isso. E cachê é uma coisa que existe, tá muito caro, tá muito absurdo. Tem artista que tá viajando na maionese, e por isso que às vezes não vê o artista vindo pra cá. Por que fulano não veio? Por que a Joelma não vem pra cá? Porque ela quer cobrar um cachê absurdo. Caríssimo. É isso. Exatamente. E a gente nem sabe se ela tem essa adesão toda. E eu não tô dizendo que ela não tem público, eu acho ela foda. Acho ela incrível. Tem muito público. Mas a gente não sabe se tem a adesão do público. É. Que ela, entendeu? Então são muitas variáveis, assim. E a gente, enquanto produtor, a gente sempre tenta um lugar seguro para todo mundo. E não é, eu vou priorizar só o meu, cuidar do meu, não. A gente quer até que o artista, às vezes, porque o artista também tem um detalhe, às vezes ele pede um cachê baixo, que se ele vai pela porcentagem e dá muito bom, ele ganha 3 vezes mais que o cachê que ele pediu. Com certeza. E aí? Então a gente tem um poder de convencimento, falar, não, cara, vai dar bom. Tem um artista que se garante, assim, né? Tem um artista que se garante. Que é a galera que faz a sua própria turnê, né? Tipo, eu fui no Araújo Viana, um dos shows mais incríveis que eu assisti no Araújo Viana da minha vida foi Marisa Monte. Foi 3 noites. Eu amo ela. 3 noites lotadas, absurdamente lotadas, e eu sei que é uma turnê que ela e o escritório dela botam em prática, assim, normalmente, né? Às vezes pega uma produtora local pra dar um apoio, mas... Pra dar um apoio. Lulu Santos, do mesmo jeito, então, porque é uma galera que sabe que vai anunciar e não tem jeito de não vender, né? Não tem como não vender. Eles preferem, às vezes, fazer isso do que não cobrar um ingresso, do que cobrar um cachê, né? Não sei. Preferem total. Caetano Veloso, a Maria Bethânia... que não tem cachê, tem? Eu não participei de negociações desses artistas, mas a gente sabe, né, pelos colegas e tal, que a maioria não aceita cachê. Eles querem porcentagem. Querem a bilheteria. Eles sabem que vão lotar. Muito mais, com certeza. Eles sabem que eles vão ganhar metade do bolo, literalmente. Eu sou amigo do Dracena, que trabalha com o Gustavo Lima, e ele sempre fala, né? Não, quanto é que é 1 milhão? Esse cara tá louco, 1 milhão. Não, então você me dá a bilheteria. Não é bobo, não é bobo. Você me dá a bilheteria que eu vou sair de lá com 2 milhões. E dependendo da cidade, vale muito mais a pena para eles fazer porcentagem. Claro. Quando eles vêm para o interior, aqui é outra história. Eles sabem que vão atingir um público mais enxuto. Então é melhor ter 1 milhãozinho garantido. E é bom para o produtor também. Ele ganha uma grana legal, assim. Mas não ganha tanto quanto as pessoas imaginam. Porque a galera acha que a gente tá rico e não é bem assim. É muito bom, é muito risco. A gente quase. Tá quase. Quase rico. Não, mas tô com segurança financeira. Já é uma vitória. Complementando esse assunto dos cachês e dos eventos, acho que depois da pandemia, o que tu falou ali, que aconteceram muitos shows em pouco tempo. Esse mercado ele deu uma efervescida gigante, mas eu acho que ele tá a ponto de saturar. Porque ao mesmo tempo que nem tu falou, às vezes tem 10 shows grandes em Porto Alegre, tu não consegue escolher, tu não consegue ir em 2 ou 3 no máximo. E festival, que agora veio essa onda de festivais pra cá. Cara, eu sou super pró-festival, eu acho incrível, eu acho importante, só que eu acho que em uma cidade como Porto Alegre, com a população que a gente tem, é muito complexo. Isso afeta muito o mercado local. Muito. Claro. Sabe? Artistas que deixam de fazer nas casas para fazer no festival. Público que deixa de ir nos shows para... E eu não estou sendo assim egoísta e olhando para o meu umbigo. Eu estou dando um dado. Aí a pessoa aceita como quer. Mas assim, festival, dependendo do porte da cidade, que quando não é um Rio em São Paulo, ele afeta muito a cena de casas de show, de produção local. A gente teria agora em maio 2 festivais, que são festivais que eles estavam ainda nos dando um sacode, assim. E não é crítica, né? Pô, eu inclusive ia num desses festivais lá curtir com o público, né? Porque eu acho importante, só que... Mas mexe, claro. Mexe, e é isso daí, é a grande oferta, quando não tem tanta demanda de público para ir, e isso já colapsou. Esses cases que a gente está vendo da Ludmilla e da Ivete Sangalo cancelando turnê, isso é um efeito que eu acho que escancarou um problema que já está acontecendo no pós-pandemia. E tem isso também, né, cara? Desculpa, só a Ludmilla, essa questão que a gente estava falando ali do que foi esgoelado fazendo Pepsi. Pô, eles cobram um cachezão absurdamente caro e aí tu tem que se matar para vender ingresso e não vende ingresso. Não vende ingresso. Em 2021, se eu não me engano, 2021 foi o ano que mais teve festivais no Brasil.
Teve artistas que tocou em 18 festivais pelo Brasil. Olha só. Imagina um artista tocar em 18. E aí a gente tem vários problemas, né? Primeiro é a saturação, porque daí começa a ter muito festival, a galera não consegue acompanhar todos, e os festivais começam a flopar, a ter pouco engajamento, a ter pouco... Tem uns festivais que a gente cobriu lá que não sei lá, tinha bandas gigantes e não tinha 5 mil pessoas no festival. Por quê? Porque é muito festival atrás do outro na mesma cidade, a galera não consegue acompanhar, ao mesmo tempo que é uma bolha de artistas. É sempre os mesmos artistas. Eu ainda acho que festivais no interior, quando eles são feitos no interior, assim, deslocados, tem vários aqui na região sul, no país também, e eu acho que eles são muito positivos. Porque além deles levar um monte de artista para fazer em 2 dias, 5 dias, tu vê uma caralhada de artista incrível, mexe muito com a economia local. E são locais que não tem tanto show. Tu vai fazer um show, um festival em Carazinho, em Santa Maria, Balneário, Ouro Verde, como tem Morro Estoque, Psicodália e tudo mais, o Morro Dália, isso fomenta muito a economia local ali. Claro. São cidades que não são... E não tem evento o tempo inteiro, então o E festival não tem cai evento bem, o tempo né? inteiro, cai muito bem. E é todo um rolê imersivo, da galera vai lá, acampa, dorme. Eu já fui, eu adoro. Ah, que massa. Não sei se eu iria hoje, mas antigamente eu gostava muito, mas agora eu tô mais chato. Mas quando tu vai trazer um festival grande, sabe? Com 20 atrações para tocar numa cidade que nem Porto Alegre, cara, tu vai afetar. Porque é diferente do Rio. O Rio de Janeiro, tu vai fazer um festival que nem teve o Team Music agora, final de semana, com o Djavan na praia de Copacabana, e vai estar rolando um show no Vivo Rio lá lotado. Exatamente. Porque tem público para tudo Tem isso. São bastante. 6 milhões de pessoas. Tem artista que toca 3, 4, 5 vezes por ano em São Paulo e no Rio. Porque cada parte da cidade é uma cidade à parte. É uma cidade à parte. Agora, quando tu traz isso para a realidade de Porto Alegre, é muito complicado. E aí as pessoas não sei se elas entenderam ainda essas grandes, né, essas produtoras aí macro que estão fazendo esses festivais. Eu não sei se eles entenderam esse mercado ainda. E a gente já entendeu que prejudica. Sim. Mas eles acho que ainda estão entendendo ainda se isso Eles é talvez viável não ou enxergaram ainda o mercado como um mercado digital, de ao invés de fazer um grande produto, fazer vários micros produtos. E a que pode cultura do render gaúcho melhor, de não rende querer sair mais. de casa, que está mais acentuada ainda Mais- pós-pandemia. E mais agora ainda. pós-enchente, que a gente vai ter que lutar ainda, tipo, fazer uma campanha Saiam para a Rua. É. Embora ainda tá caótico, porque só transitar na cidade Tá tá caótico, absurdo, canoso. Aí a gente tem que também. cobrar dos nossos excelentíssimos aí, né? Que façam por onde aí. E ainda agora comecem. aqui no nosso trajeto até aqui tem um aeroporto no meio do caminho, quer dizer, nosso trânsito deu uma... Só para encerrar o ponto, a gente poder encerrar aqui, o que eu acho dos festivais, principalmente, é que eles precisam muito valorizar a cena local, a cena independente, porque não adianta trazer 20 artistas nacionais ótimos e os artistas do Rio Grande do Sul ou da cidade local Não tem a não oportunidade. tocarem. Porque é ali que eles podem tocar e se apresentar para um público que talvez não consiga reunir em outro lugar. Para mais gente ter um público, atingir, levar sua música para mais gente ao mesmo tempo, que é E quando aquela tem, mediana. coloca um artista local às 2 da tarde, que não tem ninguém. Exatamente. Quando podia botar um DJ, Eu vejo em... Então, tem nada, né? DJ também incrível, faz um trabalho incrível, mas bota um DJ set, daí quando tu sabe que é um horário mais propício pra galera chegar, bota a galera ali, sabe? Pra mostrar o O Rio Grande do Sul ele sofre muito com esse cerceamento da mídia e dos grandes poderes midiáticos em relação à música nossa aqui, né? A gente sabe de coisa que, tipo, não vou tocar mais música gaúcha, não, eu tenho palco secundário para os artistas gaúchos lá no cantinho, Isso. não toca, ou toca artista gaúcho às 2 da tarde, quando ainda não tem ninguém no festival, sabe? E aí volta o lance da cena, se a gente não valorizar e não fomentar aqui, os pequenos lugares também não vão ter artistas para tocar, não vão ter nada, os cachês vão estar absurdos, a gente vai estar numa loucura assim também, como tá saturando e se perdendo com o tempo. Eu vi um movimento de festivais acontecendo no Rio e São Paulo, solidário, mas sem um artista gaúcho. Exatamente. Quando sempre tem um artista gaúcho na cidade, mais bombado ou menos bombado, e não é sobre isso, às vezes é só colocar o cara ali, sabe? Ok, eu vou convidar só para constar, mas convida. Então, é uma ideia linda, maravilhosa para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul, uma curadoria incrível, assim, ó, um monte de produtoras e tal, agências. E não tem um artista gaúcho na curadoria. A Luísa Sons agora tá fazendo um no Allianz Parque que pegou toda a galera do Rio Grande do Sul e Pegou. levou pra fazer o Não, show, né? vai ter dança nativa, vai ter... É isso, sabe? É, o meu... Isso aí, Cristiano Quevedo, esse- meu amigo aqui, vai estar lá. Esse projeto aí, o Salve o Sul, tô achando incrível, assim, tá? Acho Porque ela vai dar- pegou a galera do Sul e Pegou. vamos pra cá fazer um show aqui, Pegou. mostrar pra São Paulo vocês.
Eu achei legal. Pegou uma Vai galera. ter transmissão no show, Eu acho né? que poderia ter mais até diversidade dos artistas em questão de gênero, mas eu acho que assim, ela ainda escolheu ali a galera do movimento nativista, né, música tradicionalista. Pegou artistas gaúchos. É isso que também Vai ter artistas de lá também, se não me que engano. Tem até representa essa Lulu Santos, cultura, tem uma né? turma de lá. Mas levou uma galera, né? E eu acho que, sublinhando o que vocês vêm dizendo, assim, eu vejo, claro, eu entendo a posição do empresário, do produtor de evento que vive disso e de que ele faz um show, cria um evento para ganhar uma grana, certo? É o trabalho, o teu trampo é esse, tu faz porque ama e tu faz isso virar uma fonte de renda, um negócio para ti. Logo que ele é um negócio, quando tu vai criar um line-up do teu evento, tu pensa quem são os artistas que vão atrair as pessoas para esse show. Esse. Aí, às vezes, não sobra esse espaço que a gente tá falando de dar oportunidade para um artista que tá começando. E isso que tu falou desse movimento, por exemplo, de show que tu vai fazendo opinião de artistas locais, do show autoral, eu vejo... Aliás, não é que eu vejo em poucos, eu nunca vi. Eu tô vendo agora a primeira vez e quero te agradecer e te parabenizar. Porque se todo produtor como ele tiver essa sensibilidade, essa delicadeza de dizer, cara, eu vou fazer um line-up que a gente vai atrair as pessoas com atrações, de fato, né? Artistas que atraem o público, mas eu vou colocar aqui no meio um ou dois que eu vou conseguir jogar para a sociedade e mostrar o trabalho de uma galera que não tem a oportunidade de estar num grande show ou num grande evento, né? Essa sensibilidade que falta na galera de poder fazer isso. Cara, não custa nada abrir um espaço e não é às 2 da tarde, às vezes, Não é né? às 2 da tarde, Reserva um lugar. Porque esse artista que hoje é pequeno, a gente não sabe o dia de amanhã. não sabe o dia de Total, amanhã. é bem isso. Quando vê o negócio faz assim, a roda gira, e aí tu vai nele e vai dizer, nunca me deu uma oportunidade, agora tu quer arrego no meu show, sabe? Tem que ajudar a galera que tá começando. Parabéns pela tua atitude mesmo. Não, eu acho que a gente faz o mínimo, Vicente, na real, ainda mais eu que venho desse rolê mais autoral, local, e comecei a produzir shows nacionais, eu até me afastei um pouco, eu sempre tentei voltar ali, produzir algum artista local, uns que estão começando ou que não estão começando, mas que também merecem ali um salve. Eu sempre tentei, tá? Sempre com muita dificuldade, porque não tem adesão. Não tem, as pessoas não vão. É diferente 10, 15 anos atrás que a galera ia muito nos shows das bandas, né? A gente teve aqui toda aquela efervescência, desde lá dos anos 90, Comunidade, Cidadão Quem, e depois ali o movimento da Cachorro Grande, daquelas bandas de rock, e também outras vertentes do reggae e do rap, com da Guedes, Produto Nacional, a galera do samba rock lá. A gente teve alguns momentos mais efervescentes. Hoje em dia eu vejo que por algum motivo, a galera não está conseguindo furar essa bolha, de fato, e conquistar um público. E eu não acho que seja o problema, essencialmente, dos agentes culturais. Talvez as casas não se abram tanto, porque tem ali um lance de... Essa resistência tem que dar grana. Se não dá grana, e aí? E o artista que não é conhecido não atrai pessoas lá para dentro. Exatamente. Infelizmente. Então, é um dilema. Mas eu sempre tentei continuar fazendo, e agora, mais do que nunca, eu pilhei essa ideia que já estava em curso antes das enchentes, de fazer essa noite autoral, mas para a gente dar um empurrão na galera. Até as 3 bandas que vão tocar agora, dia 30 de junho, na opinião, são a Metanoia, a Quem é Você Alice e a Bela e o Olmo. Só nome diferentão. Quem é Você Alice? São bandas incríveis, assim, ó, de rock alternativo, de experimentalismo. Elas não são bem iguais, assim, elas pegam alguns nichos diferentes. Um pós-emo, outro é mais, assim, experimental, tem uns lances de música brasileira. Vamos lá, vocês estão convidados. Eu acho que eu quero que a galera que está assistindo colhe, favoreça, vá, compre ingresso, divulgue. E a gente faça lá uma meia casa, na opinião. É isso. Sonhando com sold out, mas eu sei que é difícil. Mas a gente quer que essa galera tenha visibilidade. Que a gente sabe que eles têm qualidade. Mas às vezes é isso, é ter oportunidade. Essa construção, Rafa, é o que tu tá fazendo, mas outro produtor fazer outro evento, uma banda fazer um evento. É uma construção, reaquecer a cena que ela existiu. E tem muita gente fazendo isso, viu? Eu até posso falar seguramente, eu não trabalho tanto com cena autoral local. Acho que tem outras produtoras, outros profissionais, outros colegas que têm a pauta focada nisso. Eu acho incrível, eu admiro pra caramba. Mas são escolhas também de que quer trabalhar, curadoria e tudo. Mas tem muita gente fazendo isso aí também. Tu tem alguma conclusão?
Eu tenho mais umas 80 aqui. Não, eu tenho, só que, mas a gente pode se encaminhar pro final, todo mundo que a gente vem aqui, a gente passa do horário e diz assim, ó, vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2, o assunto galera. é sempre o infinito, E tem praticamente, uma né? turma, É cara, a muito gente já bom. gravou vários episódios que tá guardado, uma galera muito legal. Mas eu vou fazer uma última pergunta. Eu vou só falar antes que é terapêutico participar de podcast. Eu já imaginava, mas agora eu tenho certeza. Porque o nosso rolê ele é muito específico, quem trabalha com produção. Não é qualquer pessoa que tu chega, não é qualquer amigo meu que é fonoaudiólogo, que é hoteleiro, que eu chego e falo sobre shows, ele entende as agruras. Aí tá falando com gente que entende. Às vezes eu falo pro Cris, que é meu sócio, cara, tu é a única pessoa que me entende, velho. Não consigo conversar. Eu não tenho pra terapia. que mais falar das minhas dores. E Não, quando precisar é só ligar, a gente conversa. eu vim aqui uma vez por mês, aqui a sessão de Pode terapia. vir, tomar um café e Se a gente Zero não aos estiver palcos. gravando, essa mesa vai ter café, biscoito. portas estão Aquele sempre armário tá sempre recheado de coisa pra comer. A gente tá comendo Eita. muito. Mas assim, pra finalizar, assim, nosso podcast é do zero aos palcos. Tu contou tua história, tua trajetória. A gente falou sobre esse momento das enchentes. Tem um lugar que tu enxerga que tu quer chegar? Ou tipo assim, vamos ver o que dá, porque a produção ela é volátil demais. Eu não acho que hoje sei. meu maior desejo em produção é me manter, é continuar, é estar aqui. Que nem eu não desisti quando eu comecei, eu tinha que me desdobrar em 3 para viver, sobreviver e trabalhar com isso. Que nem eu consegui me manter firme na produção durante a pandemia. Agora a gente está tendo mais uma prova, não precisaria ter tantas, poderia ter sido mais leve, né, o universo comigo, mas o meu maior desejo é me manter. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, 30 eu já estou sendo ousado. Eu quero estar trabalhando com música, quero estar no backstage, quero estar produzindo show, eu gosto disso, eu amo isso, eu quero estar fazendo isso daí. E um desejo que eu tenho é viajar mais, eu queria trabalhar em outros estados, assim, queria explorar outros lugares, assim. É uma movida que a gente vai fazer agora por força do que está acontecendo. A gente vai ter que... Já era uma vontade, mas a gente acelerou essa ideia de produzir em outros estados e agora vai rolar. E eu espero que de toda essa desgraça a gente tire alguma coisa boa, né? E espero seguir produzindo fora do estado aí, mas também produzindo aqui, porque nós vamos abandonar o Rio Grande do Sul jamais. Demais, cara. E te dizer que dentro da nossa humilde relevância no mercado, que tu pode contar com a gente. O Vinil, a gente tá junto. sempre aqui aberto Obrigado. para te receber, a casa é tua. Tá, que massa. E Adorei aqui. Parabéns, o pouco Luiz, pelo trabalho. que a gente sabe que a gente puder contribuir contigo, a gente sempre vai ser parceiro, porque antes de tudo, a gente ama muito isso tudo, né? A gente ama isso. A gente passa por pandemia, por enchente, tem dificuldade financeira, encontra barreiras e a gente não abre mão de... Cara, As nossas mulheres falam assim, vamos trabalhar para outro lugar que dá mais dinheiro, mas é que é música. Cara, eu era cantor, né? Eu parei de cantar e a gente abriu um escritório de produção de eventos corporativos, projetos de incentivo e tal. E eu tenho a minha produtora Plus Music, eu nunca quis abrir mão dela. Eu disse assim, eu vou sair do palco, mas eu não vou parar com a música em nenhum momento. Jamais. E é isso que a gente vê nos teus olhos quando tu fala de produção, né? Cara, eu acho que 90% das pessoas que trabalham com música, músicos ou produtores ou qualquer coisa do tipo, é apaixonado por música, cara. Que é muito doido, é cachaça. É uma velho. cachaça que a gente Eu só sou ferra, doido. Eu fico. uma treta. Eu não tenho nenhum aplicativo que contabiliza, mas eu acho que eu passo 90% do meu dia ouvindo música. Né? Eu não sei, quando eu tô dormindo, tomando banho, eu ouço, me deslocando de um lugar pro outro, trabalhando, eu ouço música. É muito doido, assim, e é uma paixão que não cessa. Por mais que a gente veja algumas coisas que às vezes arrepiam a gente, tem algumas exceções no caminho, assim, é uma paixão muito grande, cara. E é isso, quero estar daqui a 20 anos aí, trocando uma ideia com vocês aí no podcast ou no barzinho sobre muito música. jovem, 20 anos é muito pouco. Não, mas até os 60 tá bom, daí eu vou querer descansar, vou querer ir em show. Vou querer só ir em show. Mas tem um chãozinho aí. Queria agradecer a tua participação, dizer pro público também que a importância do produtor de eventos, do produtor cultural, do cara que tá lá matando até às 6 horas da manhã, sabendo como é que vai fechar aquele evento, como é que vai negociar para trazer. O Rafa trouxe o Mamonas, a turnê do filme, que eu fui ver, a gente levou o sobrinho do Vicente também, que o guri tem 10 anos. E me mandava vídeos Cara, chorando. tinha muita criança nesse Cara, show. Não, o sobrinho do A Vicente gente Meu ficou sobrinho tem 10 chocado. anos. 10 anos. chorando. E aí ele mora em Nova Tramandaí, eu fui lá e ele botou a tocar músicas que eu não conhecia, nunca Ele escutei cantou do Mamonas. todas. Ele cantava todas. Ele e cantou disse, todas. Meu Deus. Tinha muita criança, a gente ficou muito assustado, não, assim, a gente ficou muito chocado, porque era muita criança. A Muita importância do produtor cultural de É. eventos em fazer esses eventos assim. Então, tipo, a gente tem que respeitar, tem que
valorizar essa profissão, essa galera que tá aqui. Rafa, queria te agradecer de coração. Obrigado, eu. Conseguimos marcar, trazer tu aqui pra gente conversar um pouco sobre tudo. As portas estão abertas sempre que tu precisar. Tudo que tu precisar da gente aqui, do podcast, de produção, de trabalho, parceria, a gente está aqui para se ajudar, porque o podcast ele nasceu dessa vontade de efervescer mais ainda a cena do Rio Grande do Sul. Eu quero dar um recado aqui antes, só vai para lá, não esquecer. Tá rolando um movimento muito legal nas redes sociais, que é um grupo chamado RS Música Urgente, que, enfim, é um coletivo, um grupo de muitos profissionais, tanto de artista quanto backstage, galera da graxa, produtores, enfim, que se reuniram e estão organizando algumas ações. Vai ter um festival no Teatro São Pedro, eles estão com algumas campanhas e estão cobrando muito do poder público algum alento para os músicos, porque muita gente está sem trabalhar. Muita gente perdeu instrumento, muito estúdio fechou, muita casa fechou. Então, assim, é um impacto que vai levar muito tempo se as pessoas forem tentar por conta própria. Entendeu? É diferente da pandemia ainda. Então, precisa ter uma atenção do poder público, porque é um mercado que movimenta muita grana. A gente sabe o que gira em torno de um show, o que impacta o número de pessoas e o mercado em torno daquilo dali, né? Eu até escrevi esses dias no meu Instagram, desde do vendedor de pipoca até o Uber que vai levar a pessoa e trazer do show. Então, é uma economia que precisa voltar a girar, e as pessoas que estão afetadas precisam comer, precisam pagar suas contas, e elas estão mega desassistidas, assim. Então, esse grupo RS Música, eu convido o pessoal a seguir, é @RS Música no Instagram, e eles têm um Pix também, que vai ser o único que eu vou divulgar aqui, porque é voltado para a galera que perdeu tudo. Eles estão fazendo uma triagem, é um lance muito sério, eles estão fazendo o dinheiro chegar na mão das pessoas que estão precisando mesmo. Tá? E o Pix ele é o emergenciamusicars@gmail.com. emergenciamusicars@gmail.com. Quem puder doar, seja R$1, R$5, ajuda pra caramba aí a galera que tá desamparada. Top Boa, demais. Vamos doar e vamos ajudar principalmente a galera da música. Obrigado! Cara, Valeu, Rafa. Obrigado. prazer estar aqui, te conhecer, valeu. Também. Até uma próxima, casa Até. tua. Quero agradecer mais uma vez a tua audiência, tu que tá em casa aí curtindo, tá no trabalho, assistindo no celular, enfim, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Esse papo foi muito legal, horas emocionantes, falar de todo esse momento perturbador que a gente está vivendo e que afeta todo mundo e, claro, a nossa classe. Mas obrigado, então, por estar aqui. Obrigado por te inscrever, porque eu implorei no começo. Eu imagino que tu tenha te inscrito, então, no nosso canal. Logo, imploro mais uma vez. Clica no sininho. Agradecer mais uma vez nossos parceiros do Capim Burger, que é sensacional. E não é porque são nossos parceiros, mas a gente já é cliente há muito tempo. De fato, é o melhor hambúrguer do Brasil. E RS Música, segue lá, por favor. RS Música, dá essa ajuda pra galera da música. Músicos ajudam músicos, o músico que não foi afetado pode ajudar também, leva pra dar uma canja no show, ajuda esse cara de alguma forma. O @ do Vinícius é? Vini Oliveira. Vini Oliveira, do Rafa. Rafa Sebras, mas sigam a produtora, @lado_c, lado_c mudo. Boa. É isso aí, me segue lá também se quiser. O Vicente Neto, o podcast Zero aos Palcos, não é do Zero aos Palcos, é @Zero aos Palcos. E valeu, muito obrigado. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 20 horas, com mais um grande convidado. A gente tá muito feliz de estar aqui contigo de verdade. Obrigado. Resiliência, força, vambora, Rio Grande. Bora. É nóis. Valeu.